Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, Parte 3. Capítulo 34. Boom. Num lampejo de velocidade aterradora, Kushina apareceu bem na frente dos ninjas da nuvem, bloqueando sua rota de fuga. A cena deixou a tropa mercenária ninja em puro terror. Não se preocupem com esse monstro. Somos muitos, não tem como ela nos derrotar a todos de uma vez. Avanço. Era como um ser humano comum se deparar com uma fera selvagem. Você não precisa fugir da fera, apenas de seus companheiros. Os membros de elite da tropa mercenária ninja, oriundos da Terra do Relâmpago, não perderam tempo em abandonar os recrutas mais fracos que haviam reunido por todo o mundo ninja. Mas ao longe, enquanto Kushina rugia de fúria, uma quarta cauda começou a emergir de suas costas. Sua pele apresentava sinais de queimaduras infligidas pelo chakra vermelho escuro que a envolvia. Sob o chakra monstruoso da Kyuubi, sua pele e sangue se transformaram em cinzas negras, formando uma esfera negra visível ao redor de seu corpo. Correr. Os ninjas mercenários, agora dominados por um medo primitivo, não faziam ideia do que estava acontecendo, mas seus instintos gritavam perigo. Enquanto isso, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade gritavam instruções. Mantenham distância pessoal. Jounin, prepare-se para auxiliar na técnica de selamento. Boom. Naquele instante, a esfera negra se abriu, revelando uma figura horripilante que lembrava uma Kyuubi em miniatura. No instante seguinte, ela brandiu o braço com imensa força, sacudindo violentamente a terra. O chão se estilhaçou. Uma vasta extensão de floresta explodiu num instante, com árvores quebradas voando por todos os lados. O ataque devastador chegou a gerar um poderoso furacão que limpou completamente a área. Defendam-se. Diante da onda de choque aterradora, galhos e detritos arremessados em sua direção pelo vento, os ninjas gritaram e começaram a lançar jutsus defensivos em massa. Estilo terra, parede de fluxo terrestre. Yoru rapidamente executou um jutsu de estilo terra para se defender, enquanto os outros o imitaram, escondendo-se atrás de suas barreiras. Que tipo de monstro é esse? Escondido atrás de sua parede de terra, Shikaku encarava horrorizado a cena à sua frente. Embora pertencessem a uma família proeminente de Konoha, eles apenas tinham ouvido falar de Jinchuriki, nunca haviam testemunhado tamanho poder destrutivo em primeira mão. Afinal, a Jinchuriki da Kyuubi de Konoha, mito Uzumaki, sempre fora uma força de sua Zora e jamais aparecerá no campo de batalha. Isto é um Jinchuriki. Minato, ao presenciar uma cena tão aterradora pela primeira vez, ficou estupefato. Esse nível de destruição ultrapassava a compreensão deles. Mesmo Yoru, que sabia que os poderes ninja podiam rivalizar com os dos deuses, não conseguiu conter o choque ao se deparar com aquilo diretamente. Saber e vivenciar eram duas coisas completamente diferentes. Nada bom. É uma bijudama. O grito alarmado de Tsunade ecoou. Ao longe, a Kyuubi em miniatura, agora totalmente manifestada, abriu a boca e uma massa negra e condensada de chakra começou a se formar. Num instante, a bijudama encolheu e se comprimiu sob sua enorme energia, fazendo com que o solo ao seu redor desabasse. Então veio o rugido. Com um uivo feroz, a bijudama foi engolida apenas para Kyuubi em miniatura lançá-la contra os mercenários em fuga. No instante seguinte, sob incontáveis olhares arregalados e horrorizados, uma luz branca ofuscante irrompeu, eclipsando as cores do mundo. Boom! O rugido ensurdecedor da aniquilação seguiu-se ao clarão, e uma onda de choque catastrófica varreu a área, derrubando árvores e arrancando florestas próximas como um furacão. Está realmente uma batalha na qual devemos participar? Um monstro. Kushina é um monstro. A destruição causada pela bijudama foi rápida e absoluta. Quando a fumaça se dissipou, as consequências se revelaram. Uma vasta extensão de floresta devastada, o solo marcado por trincheiras com vários metros de profundidade. Os outrora orgulhosos ninjas mercenários que momentos antes demonstraram tanta audácia foram silenciados. Os restos fumegantes ao longe não deixaram um único som, nem mesmo o chiurear de um inseto. Esta é a arma suprema, um Jinchuriki. Orochimaru, ao testemunhar pela primeira vez o poder devastador da besta com cauda, teve um brilho de ganância em seus olhos dourados, apesar do choque. Vocês 5 esquadrões, verifiquem se há sobreviventes, ordenou ele. Após o ataque da bijudama, alguns ninjas que estavam na periferia ou aqueles que conseguiram escapar usando jutsus podem ter sobrevivido. As técnicas ninja eram variadas e imprevisíveis, e a sobrevivência muitas vezes dependia da sorte. Após a explosão, a figura de Kushina Uzumaki emergiu. A quarta cauda havia desaparecido e seus níveis de chakra estavam esgotados, revertendo-a ao estado de 3 caudas. Isso é ruim. Se Kushina esgotar todo o seu chakra, sua vida estará em perigo. Tsunade gritou com urgência, os olhos cheios de preocupação. Droga! Como chegamos a isso? Ela esperava que essa missão ajudasse Kushina a crescer e superar seus conflitos internos, mas em vez disso, Kushina perdeu completamente o controle. Uma vez que o chakra da besta com cauda dentro dela fosse completamente consumido, seria como extrair a besta à força, um cenário que só tinha um resultado: a morte. Em sua forma enfraquecida de 3 caudas, as feições humanas de Kushina começaram a retornar, mas seu corpo estava coberto de queimaduras do chakra da Kyuubi. Seu rosto, em particular, estava escarlate e cheio de bolhas. Mesmo assim, ela ainda não havia recuperado os sentidos. Estilo terra, pântano do submundo, mãos de serpentes sombrias ocultas. Jiraiya e Orochimaru trabalharam juntos, usando jutsus do estilo terra para restringir os movimentos de Kushina e invocações de serpentes para prendê-la. Cuidado, Tsunade. Afaste-se. Enquanto as serpentes se enrolavam em torno de Kushina, Orochimaru repentinamente pressentiu o perigo e gritou um aviso. As serpentes começaram a evaporar visivelmente, consumidas pelo calor avassalador do chakra. Capitão Tsunade.
Naquele instante, uma voz familiar soou. Um galho de árvore voou em direção a Tsunade, permitindo que ela se apoiasse nele e recuasse para um local seguro. Yoru, essa não é uma luta que você pode vencer. Recue. Tsunade gritou com Yoru, que havia tirado o galho. Apesar da repreensão dela, sua expressão era resoluta. Num mundo onde o poder reinava supremo, aquela era sua chance de provar o seu valor. Eu, Uchiha Yoru, jamais abandonarei meus camaradas. De repente, Tsunade gritou um aviso, cuidado. Antes que ele pudesse reagir, uma figura carmesim avançou em sua direção a uma velocidade incrível. Kushina, envolta no chakra da besta com cauda, desceu sobre ele num instante. Capítulo 35. Mãos de serpentes sombrias ocultas. De repente, uma enorme piton se enrolou firmemente na cintura de Yoru e o puxou para trás com violência instantaneamente. O Sharingan vermelho sangue com um único tomoe captou apenas um vislumbre fugaz de uma figura carmesim passando por ele. A rajada de vento chicoteando dolorosamente sua bochecha. Ele jurou que nunca havia sentido uma mistura tão estranha de medo e familiaridade, nem mesmo vinda de uma cobra venenosa. Kushina. Naquele instante, Tsunade rugiu, esmagando uma enorme rocha com o punho e lançando-a em direção a Kushina. Bum! Foi só então que o cérebro e o corpo de Yoru entraram em ação. Ele se virou, encarando a figura distante de Uzumaki Kushina com uma onda de fúria. Aquele vento quase lhe roçou o rosto. Ele quase foi aniquilado. A sensação aterradora e impotente de roçar a morte despertou uma ferocidade desconhecida em seu interior. O tomoe em seu Sharingan girou rapidamente e então, um segundo tomoe surgiu. Kushina. Rangendo os dentes, Yoru gritou o nome dela, cada palavra deliberada e carregada de raiva. Ele estava furioso. Aquela raposa quase o esmagou com as próprias mãos. Embora já tivesse encarado a morte antes como ninja, a completa impotência que sentia diante de um poder tão avassalador era um terror que só conhecera em sua vida passada. Mas nesta vida, ele jurou conquistar o poder absoluto. Bum, bum, bum. A quarta cauda da Jinchuriki da Kyuubi enfrentou de frente um dos Sannin em seu auge. Mesmo agora em seu estado de terceira cauda, ela superava a maioria dos Jounin comuns por uma grande margem. Orochimaru, Jiraiya e Tsunade ainda não haviam atingido o auge de seu poder. Caramba! No campo de batalha, Jiraiya praguejou baixinho. Embora aterrorizantes, os Jinchuriki tinham muitas fraquezas. A maioria dependia puramente do instinto. Mas Uzumaki Kushina não era uma Jinchuriki comum. Ela os colocava em situações difíceis. Se tivessem lutado a sério com ela, os três não teriam acabado em um estado tão deplorável. Tsunade, apresse-se com o selamento. As consequências violentas da batalha devastaram a floresta. Os ninjas de Konoha, observando de uma distância segura, se prepararam para ajudar se necessário. Esse nível de batalha estava muito além do que eles podiam suportar. Liberação da terra. Parede de fluxo da terra. Uma parede de terra surgiu repentinamente diante de Tsunade, bloqueando um ataque iminente. Ao se virar, ela viu que o jutsu havia sido lançado por ninguém menos que Yoru. Seu rosto se contorceu de raiva. Yoru, você está tentando se matar? Capitã Tsunade, concentre-se no jutsu de selamento. Yoru deu um passo à frente, emanando uma aura de chakra aterradora. Ao mesmo tempo, marcas sinistras começaram a se espalhar visivelmente por seu rosto. Ele havia se libertado das amarras de seu selo amaldiçoado, deixando seu poder envolvê-lo. As marcas, antes confinadas à metade de seu rosto, agora se espalhavam por toda a sua face, e uma onda de força sem precedentes percorreu seu corpo. Pela primeira vez, Yoru ignorou a bronca de Tsunade. Em vez disso, deu-lhe um sorriso solene. 3 minutos. Capitã Tsunade, você disse que meu limite é de 3 minutos. Sob a luz do sol, seu rosto amaldiçoado e marcado parecia quase monstruoso. Mesmo assim, ao vê-lo dessa forma, Tsunade congelou por um instante. Jiraiya-sama, Orochimaru-sama, 3 minutos. Eu substituo a Capitã Tsunade por 3 minutos. Com um grito firme, Yoru liberou completamente seu poder interior. Seu chakra disparou. Os três se posicionaram estrategicamente, mantendo Kushina confinada enquanto aguardavam o selamento. Esse cara. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Ele era apenas um Chunin. Como seu chakra podia ser tão imenso? Do outro lado, Orochimaru, ofegante enquanto tentava conter Kushina, lançou um olhar para Yoru com seus olhos dourados, semelhantes aos de uma serpente. Sua expressão era de curiosidade intrigada. Que poder misterioso era esse? Não ouse morrer. Atrás dele, Tsunade respirou fundo, segurando firmemente o pergaminho de selamento enquanto começava a formar os selos de mão. Liberação de relâmpago, falsa escuridão. Um raio aterrador atingiu Kushina. Observando, Jiraiya não pôde deixar de exclamar. Esse cara também é um monstro? O poder assemelhava-se aos infames estados da marca da maldição dos 4 do som. Embora normalmente estivessem no nível de um Chunin de elite, em seu primeiro estágio da marca da maldição, eles rivalizavam com Tokubetsu Jounin. Em seu segundo estágio, eles temporariamente se igualavam a Jounin completos. Ao se libertar das amarras, as marcas negras se espalharam, escurecendo sua pele. Seus músculos se alargaram, seu físico cresceu e até mesmo seu cabelo ficou mais comprido. Selo amaldiçoado, estágio 2. Suas unhas afiaram, sua pele cinza clara endureceu e seu Sharingan, agora ostentando 2 tomoe, ficou completamente preto dentro de suas órbitas. Kushina, acorda pra vida. Totalmente imerso no poder do selo amaldiçoado e do corpo sábio, Yoru sentiu uma onda de força sem precedentes. No entanto, isso também despertou um desejo selvagem dentro dele. Soltando um rugido primal, ele se lançou sobre ela com uma velocidade surpreendente. Ao verem isso, Jiraiya, exausto, e Orochimaru em silêncio, coordenaram-se para apoiá-lo na batalha. 3 minutos. Eles tinham ouvido a declaração de Yoru. Essa forma tinha um limite de tempo estrito. Durante esse período, a força de Yoru aumentou drasticamente, tornando-o temporariamente equivalente a um Jounin em combate. Bum, bum, bum.
o confronto se intensificou. Para o desespero de Yoru, no entanto, ele foi rapidamente subjugado. Seu Sharingan de 2 tomou e girou em confusão. A terceira cauda de Kushina estava desaparecendo, seu poder diminuindo. Então, como ela ainda era tão incrivelmente forte? Tome cuidado. De longe, Jiraiya estremeceu ao ver Yoru ser arremessado para longe com um único soco. Esse cara era louco o suficiente para enfrentar um Jinchuriki em combate corpo a corpo. Liberação da Terra, bala do dragão da Terra. O ataque de apoio de Jiraiya forçou Kushina a recuar momentaneamente. Aproveitando a brecha, Yoru rugiu e passou a usar golpes rápidos e ninjutsu em vez de combate corpo a corpo. Bum, bum, bum. Jiraiya, Orochimaru e Yoru confinaram o Jinchuriki descontrolado a uma área limitada, enquanto os outros ninjas de Konoha recuaram para um local seguro. De longe, inúmeros olhos se arregalaram em descrença diante da magnitude da batalha. Que tipo de monstro é esse? Será que podemos lutar contra algo assim? Então esse é um Jinchuriki. Entre os espectadores estava Minato Namikaze, o ninja nascido civil que testemunhava tamanho poder pela primeira vez. Seus olhos estavam cheios de admiração e medo. Olhando fixamente para Kushina, Minato pensou, aterrorizante. Esse tipo de poder. Ao ver a floresta apagada por uma bijudama, como se tivesse sido arrancada de um mapa, ele entendeu. Uma força tão devastadora precisava ser controlada pela vila. O choque de Minato aos poucos se transformou em determinação. Kushina. Naquele instante, a expressão de Minato endureceu. Ele finalmente compreendeu os ensinamentos do terceiro Hokage. Não se tratava apenas de poder. Tratava-se da aldeia. Tamanho poder avassalador só poderia estar nas mãos do Hokage. Qualquer outra coisa seria um desastre. A vontade do fogo ardia com mais intensidade do que nunca no coração de Minato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Boom. Com apenas 2 caudas e meia de chakra restantes, a força de combate de Uzumaki Kushina havia diminuído drasticamente. Jiraiya e Orochimaru estavam gradualmente assumindo o controle da situação. Nesse instante, várias kunais cortaram o ar. Ao ver isso, Jiraiya exclamou surpreso, Minato, você. Avançando para o campo de batalha, Namikaze Minato, com um olhar determinado, gritou resolutamente, Jiraiya-sensei, eu darei apoio. Embora a força de Minato ainda não fosse excepcional, sua velocidade de reação e agilidade eram extraordinárias, uma verdadeira prova de seu talento inato. Seus movimentos rápidos e arremessos precisos de kunais e shurikens atraíram a atenção da besta enquanto ele se movia pelo campo de batalha como um raio. Bum! O chakra carmesim da Kyuubi, com formato de garras, causou destruição, destruindo tudo em seu caminho. Algo está errado. De longe, Tsunade franziu a testa ao observar o ataque bestial de Kushina, sua expressão se endurecendo em raiva. Jiraiya, Orochimaru. Kushina está sendo consumida pelo ódio. Sua consciência está presa. Usem Genjutsu para despertá-la. Caso contrário, se o chakra dela acabar, ela morrerá. Percebendo a gravidade da situação, Tsunade gritou um aviso urgente aos dois. Suas palavras os impactaram profundamente. Então é por isso. Mesmo com o chakra da besta com cauda diminuindo, Uzumaki Kushina não demonstrava sinais de recuperar a consciência. Era como se sua mente estivesse submersa em um abismo espiritual, entregando completamente seu corpo ao controle da besta. Orochimaru, use Genjutsu. Jiraiya gritou. Ele era hábil em dissipar Genjutsu, mas não em conjurá-lo. Liberação de fogo, bomba de chamas do dragão. Sob o ataque temível de Jiraiya, Kushina, ainda em sua forma de 2 caudas e meia, rugiu de fúria. Orochimaru, cauteloso como sempre, evitou correr riscos desnecessários. Este não era o seu eu posterior, quase invencível. Neste estágio, até mesmo uma etiqueta explosiva poderia feri-lo gravemente. Mãos de serpentes sombrias ocultas. Diversas serpentes surgiram e se enrolaram firmemente em torno de Kushina. Nesse instante, Orochimaru formou um selo, e Kushina soltou um rugido de dor ensurdecedor. Rugido. Uzumaki Kushina agarrou a cabeça em agonia, debatendo-se violentamente. Ficou claro que Orochimaru havia lançado um Genjutsu. Saiam da frente. A voz severa de Tsunade ecoou enquanto ela avançava em direção a Kushina, com o talismã de selamento brilhando fracamente com chakra verde em sua mão. Cuidado, Tsunade! Jiraiya gritou, alarmado. Kushina, sob o efeito do Genjutsu, soltou um rugido furioso. Seu chakra voltou a fluir, formando uma garra monstruosa que atacou Tsunade. Kushina! Tsunade rugiu, desviando a garra semelhante à de uma raposa com um soco poderoso. O chão rachou sob seus pés quando mais mãos de chakra emergiram da terra, bloqueando seu caminho. Nesse instante, raios de luz cortaram o ar, shurikens girando em velocidade incrível ultrapassaram Tsunade para atingir Kushina. Os olhos aguçados de Orochimaru perceberam o leve brilho dos fios no ar e ele deu uma ordem. Jiraiya, segure o Jinchuriki. Mãos de serpentes sombrias ocultas. Técnica da juba de leão selvagem. Orochimaru e Jiraiya lançaram um ataque coordenado para conter Kushina, travando batalhas com seus braços de chakra. Ao mesmo tempo, os arremessos de kunais e as manobras precisas de Namikaze Minato forneceram um suporte vital. Você está usando arame de aço. Jiraiya exclamou dando uma risada ao perceber a elaborada montagem. Moinho de vento Sharingan de 3 pás. Agora Kushina. Yoru gritou mordendo um fio e puxando-o com força. Os fios se chocaram, emaranhando Kushina e seu manto de besta com cauda. A tensão emitiu um som estridente ao resistir ao chakra da raposa. Capitã Tsunade. Yoru gritou. Tsunade respondeu com um salto poderoso, seu pé da dor celestial esmagando e destruindo as garras de chakra que brotavam do chão. Acordar. Tsunade rugiu, avançando em direção a Kushina. Seu poderoso punho estilhaçou o manto da besta com cauda com força precisa e depositou um talismã de selamento no peito de Kushina. Pull.
O talismã liberou uma luz verde suave, repleta de energia vital, envolvendo Kushina e Yoru, que a estavam auxiliando. Orochimaru estreitou os olhos, absorto em pensamentos. Então este é o chakra do primeiro Hokage usado para selar a Kyuubi, murmurou Orochimaru, intrigado. Tsunade confirmou, sim. É um talismã de selamento que minha avó me confiou. Com o selo suprimindo com sucesso a Kyuubi, o manto da besta com cauda de Kushina desapareceu e seus olhos começaram a clarear. No entanto, ela jazia no chão, tremendo e ofegando em busca de ar. Eu sou um monstro, sussurrou ela com a voz embargada pelo desespero. Em seu espaço espiritual, ela sentia o medo e o nojo nos rostos daqueles ao seu redor enquanto a chamavam de monstro. Agora, seu corpo ostentava as cicatrizes visíveis da corrupção do chakra da besta com cauda. Deitado perto dali, Yoru gemeu fracamente. Bem, não é irônico? Um monstro salvando o outro, brincou ele, forçando um sorriso dolorido. Seu humor autodepreciativo pegou Kushina de surpresa, e uma pequena onda de emoção surgiu em seu coração, até então insensível. Ela voltou seu olhar para Yoru, que gesticulou para si mesmo em tom de deboche. Veja, até mesmo um Uchiha maligno como eu pode se transformar. Se isso não é monstruoso, o que é? As pupilas de Kushina dilataram. Ela percebeu os olhares cautelosos semelhantes dos outros, dirigidos tanto a Yoru quanto a ela mesma. Talvez, eu não esteja sozinha? Pensou ela, um vislumbre de consolo rompendo seu desespero. 2 pirralhos problemáticos. Tsunade murmurou, ajoelhando-se ao lado deles para aplicar um jutsu de cura. Ao redor deles, ninjas de Konoha se aproximavam cautelosamente do campo de batalha, abalados pela destruição que testemunharam. Apesar da vitória, o medo ainda pairava em seus olhos enquanto olhavam para Kushina. Embora a batalha tivesse terminado, as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceram. Capítulo 37. A Terra da Grama, acampamento Konoha. Você tem coragem, Yoru. Você liberou todo o poder da marca da maldição, disse Tsunade enquanto casualmente trocava uma bolsa de soro na tenda médica, seu tom sendo firme, mas carregado de curiosidade. Na cama do hospital, Yoru forçou um sorriso tenso, apesar da dor estampada em seu rosto. Capitã Tsunade, cada célula do meu corpo dói. É como se eu estivesse pegando fogo, ele gemeu sinceramente. Abrir o segundo estágio da marca da maldição com poder total pela primeira vez realmente havia cobrado um preço alto de seu corpo. Mesmo assim, a onda de poder que ele sentiu na época foi incrível. Olhando para trás, Yoru não pôde deixar de sentir uma mistura de espanto e medo por suas ações. Em seu estado atual, ele apresentava uma semelhança assustadora com Sasuke durante sua deserção para o Vale do Fim, a mesma marca da maldição, a mesma linhagem Uchiha, mas com diferenças sutis. O Sharingan de Yoru tinha apenas 2 Tomoe, em comparação com os 3 de Sasuke, mas Yoru tinha a vantagem dos recursos do clã e do extenso treinamento em Jutsu e Kenjutsu. Em contrapartida, a falta de preparo de Sasuke após o massacre do clã Uchiha os deixou com forças praticamente iguais durante esse período. Você é imprudente, comentou Tsunade, erguendo os olhos do relatório médico dele. Ela estava sentada em uma cadeira próxima, seus olhos castanho claros revelando um lampejo de interesse profissional. Suas células estão sendo corroídas por esse poder, mas talvez por ele derivar do seu Kekkei Genkai. Seu corpo esteja se adaptando a ele, continuou ela. Suas palavras revelando seu fascínio como especialista médica. Para ela, Yoru parecia menos um paciente e mais um raro sujeito de experimentos. Dessa vez você teve sorte, acrescentou Tsunade. Você absorveu uma quantidade significativa de chakra especial por estar perto de Kushina durante um incidente. Isso ajudou a integrar esse poder ao seu sistema. Yoru piscou, surpreso com a revelação. Seria mesmo o chakra dela? Ele sentirá sua presença avassaladora durante a batalha, mas pensar que o ajudara dessa forma. Até mesmo Tsunade pareceu surpresa com a descoberta. Aquele chakra, o remanescente de seu avô, o primeiro Hokage, poderia ser absorvido por Yoru? Ela estava bem ciente de suas propriedades únicas, que haviam sido utilizadas durante o processo de selamento de Kushina no modo sábio. Será que o Kekkei Genkai de Yoru, ou talvez essa marca da maldição, tem alguma relação com o chakra sábio? Ela especulou. Sua perspicácia profissional traçando conexões que poucos conseguiriam fazer. Que sorte a minha, respondeu Yoru com um olhar fingido de inocência, embora sua mente estivesse a mil aquele poder. Devia ser o chakra do primeiro Hokage, ele percebeu. Que força da natureza. Apenas absorver um traço disso através de sua pele marcada pela maldição acelerou a fusão de seu Kekkei Genkai. O primeiro Hokage era verdadeiramente lendário, um bálsamo universal, tanto em células quanto em chakra. Assim que terminar o soro, descanse por 2 ou 3 dias e você se recuperará completamente, instruiu Tsunade. E não abuse desse poder. Seu tom tornou-se severo enquanto ela continuava. Você sabe o que acontece com aqueles que ultrapassam os limites de seu Kekkei Genkai. Nem mesmo eu posso te ajudar se isso acontecer. Yoru acenou com a cabeça respeitosamente. Obrigada, Capitã Tsunade. Mas e a Kushina? Ela está bem, disse Tsunade, com uma expressão brevemente complexa antes de retornar à calma indiferença. Ela já voltou para a aldeia. Não é adequado que ela permaneça na linha de frente depois de um incidente como esse. Yoru assentiu em concordância. Kushina havia libertado a Kyuubi. A notícia de seu status de Jinchuriki já devia ter se espalhado. Permanecer no campo de batalha não seria sensato. Os 2 Kekkei Genkai são um fardo para o seu corpo, mas também são uma fonte de força, explicou Tsunade. Sua integração do Kekkei Genkai marcado pela maldição acelerou, provavelmente reduzindo o tempo necessário para a compatibilidade total em 1 ou 2 anos. Graças a esse chakra especial, o processo agora leva de 6 ou 7 a 3 ou 4 anos.
Tsunade continuou a analisar meticulosamente a condição dele. Sua evolução para um Sharingan de 2 Tomoe, combinada com a fusão de seus Kekkei Genkai, elevou seus níveis de chakra muito acima dos usuários típicos de Kekkei Genkai. Nos próximos 2 ou 3 meses, seu corpo provavelmente entrará em outra fase de crescimento. 2 Sharingan de Tomoe. Será que foi ativado pelo perigo que um companheiro representava? Tsunade se perguntou, seus pensamentos se detendo em seu potencial único e na raridade de seu Kekkei Genkai duplo. Enquanto isso, Yoru só conseguia fazer uma careta interna. Se qualquer outra pessoa o invejasse, seria compreensível, mas Tsunade, ele sabia muito bem o quão assustadoramente vastas eram suas reservas de chakra. Como neta do primeiro Hokage, ela herdara a imensa capacidade de chakra do clã Senju. Entre os ninjas de Konoha, com exceção dos Jinchuriki, nem mesmo o terceiro Hokage em seu auge conseguia rivalizar com suas reservas. Yoru, aquele velho ancião andou te passando informações de novo? Tsunade perguntou com indiferença, e suas palavras deixaram Yoru tenso. Seu comentário casual carregava um tom incisivo, claramente o sondando. Bem, no campo de batalha, você se lançou ao perigo como um verdadeiro Uchiha, ela ironizou, acalmando um pouco seus nervos. Ela havia confundido sua imprudência com uma tática de autossacrifício para enterrar segredos. Respirando fundo, Yoru decidiu conduzir a conversa. Capitã Tsunade, meu status atual me permite acessar os registros do clã e até mesmo pesquisas envolvendo os experimentos do segundo Hokage. Tenho refletido sobre a relação entre os Uchiha e o Senju, começou ele, adotando um tom mais filosófico. Após muita reflexão, cheguei à conclusão de que existe um problema fundamental, a identidade. Identidade? Tsunade ergueu uma sobrancelha, sem saber ao certo aonde aquilo ia dar, mas disposta a ouvir. Cruzou as pernas com uma expressão calma, porém curiosa. A animosidade entre os clãs Uchiha e Senju, a marginalização dos Uchiha após a fundação de Konoha, tudo isso deriva de questões de identidade e política de clãs. Explicou Yoru. Pense bem. Se o Hokage não estivesse ligado a um clã, se fosse apenas um ninja, isso não resolveria tudo? Suas palavras carregavam um fervor que fez Tsunade piscar, surpresa. Capitã Tsunade, agora entendo por que tantos apoiaram a candidatura de Presa Branca para o quarto Hokage. Ele não tinha o peso de um clã, nem alianças que o dividissem. Com ele como Hokage, os clãs e os civis naturalmente manteriam o equilíbrio. Tsunade ficou atonita, momentaneamente sem palavras. Seria essa a lógica por trás daquilo? Parecia nobre quando ele colocava dessa forma, mas, na verdade, todos simplesmente viam aquilo como uma maneira de promover seus próprios interesses. Ainda assim, ela não podia negar o raciocínio. Um Hokage sem laços com um clã de fato evitaria certas complicações. Capítulo 38. Espere. Você está tentando mudar de assunto. Os olhos de Tsunade se estreitaram bruscamente. Yoru ousou desviar-se de suas perguntas. Ela havia lhe perguntado o que ele descobrira, ou melhor, o que aquele velho fantasma, o Uchiha Setsuna, lhe transmitirá, que o fizera estar disposto a morrer no campo de batalha. Uma morte sem sentido era típica para o clã Uchiha, mas morrer em batalha? Isso sim era típico dos Uchiha. Plenamente consciente da tendência do clã Uchiha à instabilidade mental à medida que seu Sharingan despertava ainda mais, Tsunade franziu a testa em frustração. Que dor de cabeça! Naquele momento, ela finalmente entendeu o que seu avô havia dito sobre os Uchiha, teimosos e obstinados ao extremo. Capitã Tsunade buscando a morte? Acho que você está enganada. Yoru de repente exibiu o sorriso típico do clã Uchiha, seus olhos brilhando cada vez mais enquanto falava com entusiasmo. Eu simplesmente quero testar os limites da minha capacidade. O sorriso obsessivo e irritante no rosto dele só deixava Tsunade ainda mais furiosa. Mas quando seus olhos perspicazes captaram um breve lampejo de hesitação no olhar de Yoru, ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Buscando a morte? Esse cara, com a mente controlada pela vontade do fogo, não tinha motivo para buscar ativamente a morte nessas circunstâncias, a menos que houvesse um motivo. Se ele não morresse, isso perturbaria e prejudicaria o atual equilíbrio político. Em termos pessoais, o clã Uchiha finalmente teve uma oportunidade depois de tantos anos. Do ponto de vista público, a vontade do fogo de Yoru havia se enraizado profundamente, a ponto de se tornar uma obsessão. Ao relembrar os eventos recentes, os olhos âmbar de Tsunade brilharam com uma compreensão repentina. Ela gritou asperamente. Será que isto está prestes a se tornar outro incidente como o de Navaki? As pupilas de Yoru se contraíram bruscamente antes que ele disfarçasse sua surpresa com um sorriso forçado. Capitã Tsunade, você está sugerindo que alguém possa ter o Capitão Fugaku como alvo, mas sua tentativa de mudar de assunto só lhe rendeu um resmungo frio de Tsunade. Sua reação anterior já havia confirmado sua suspeita. Ela não estava errada. Pirralho irritante. Tsunade rangeu os dentes. Se outro incidente como o de Navaki acontecesse, o alvo poderia nem ser o Uchiha Fugaku. Em vez disso, poderia muito bem ser Yoru parado na frente dela. Sem que ele soubesse, Yoru já havia passado por uma transformação significativa, tornando-se uma ponte entre os clãs Uchiha e Senju. Se algo acontecesse com Yoru, assim como aconteceu com Navaki sob o comando de Orochimaru, as consequências seriam devastadoras. Se ele morresse sob a responsabilidade dela, o desequilibrado clã Uchiha certamente presumiria o pior. E com alguma provocação externa? Será que daria a impressão de que os Senju simplesmente abandonaram seu aliado depois de brincar com ele? Ou pior, que eles nunca confiaram nos Uchiha desde o início? As consequências da morte de Yoru se espalhariam pela vila como um incêndio florestal. Caramba! O pensamento fez Tsunade estremecer, sua raiva crescendo. Sabendo quão obcecado o clã Uchiha era, isso poderia facilmente desencadear um conflito irreparável.
Você é só um pirralho mimado. Não deveria ter que aguentar tudo isso. Embora inicialmente estivesse furiosa e pronta para repreendê-lo, o tom de Tsunade suavizou-se ao encontrar o olhar determinado, porém juvenil de Yoru, o que ela andava fazendo na idade dele. E quanto a Navaki? Ser um ninja já era cruel o suficiente, mas Yoru carregava o peso insuportável dos fardos de seu clã. Capitã Tsunade e eu. Talvez se sentindo exposto, a loucura fingida de Yoru vacilou, substituída por um traço de pânico enquanto ele evitava o olhar dela. Isso só reforçou a raiva de Tsunade em relação à política suja da vila. Preciso de todas as informações. Contendo sua fúria, a voz de Tsunade era firme e imponente. Sob o olhar penetrante dela, Yoru hesitou, depois baixou a cabeça e relutantemente começou a falar. O ancião Setsuna transmitiu informações. Os detalhes não estão claros, hora e local, mas envolve encontrar uma oportunidade, idealmente durante as próximas operações no campo de batalha de Amegakure. O objetivo é criar outro incidente para reacender a tensão entre os clãs Uchiha e Senju. Yoru gaguejou ao revelar a informação. Ele não estava mentindo. Na verdade, estava adicionando mais uma camada de segurança à sua proteção. Se nada acontecesse, melhor ainda. Mas se algo acontecesse, ele queria garantir que aqueles que estavam por trás disso pagassem caro. Malditos! A fúria de Tsunade transbordou. Os anciãos da vila, alegando agir em nome da vila e da vontade do fogo, estavam forçando Yoru a uma situação tão desesperadora. As mesmas pessoas que temiam o suposto mal do clã Uchiha agora faziam Yoru estar disposto a morrer por seu clã e sua vila. Se ele caísse honrosamente no campo de batalha, isso evitaria qualquer conflito imediato entre os clãs Uchiha e Senju. Capitã Tsunade. Silêncio! Tsunade rugiu, sua paciência se esgotando. Yoru, se você esconder informações assim de novo, eu quebro todos os ossos do seu corpo. Seu chakra irrompeu com uma intensidade aterradora, paralisando Yoru. Foi um lembrete contundente de sua herança Senju e de suas reservas de chakra incomparáveis. Após a raiva diminuir, ela olhou para a figura silenciosa de Yoru e uma pontada de culpa a atingiu no coração. Yoru, envolto em trevas, ansiava pela luz e buscava protegê-la. Não abuse do seu selo de maldição, advertiu ela com um tom mais suave. Eu já te disse antes, a primeira fase é administrável para o seu corpo. Só não force além disso. Seu olhar severo fez Yoru assentir apressadamente. Sim, mas Tsunade percebeu que ele provavelmente voltaria aos seus hábitos obsessivos. Seu pirralho, assine este contrato de invocação. Invocando um pergaminho enorme, ela o empurrou na frente de Yoru, assustando-o. Grande recompensa? Parecia que sim. Por que você está olhando? Anda logo. Sob o olhar penetrante de Tsunade, Yoru cortou o dedo e assinou o pergaminho com seu nome e um selo de sangue. Obrigada, Capitã Tsunade. Suas palavras suaves ecoaram na tenda, e o coração de Tsunade se apertou. Mas seu rosto permaneceu sério enquanto ela enrolava o pergaminho. Descanse. Assim que estiver curado, você cuidará do estoque. Furiosa, Tsunade lançou um olhar na direção de Amegakure. Terceiro Hokage. Este é o Uchiha que todos vocês temem e ostracizam? Que papel você está desempenhando desta vez? Ignorância, indiferença ou apatia em relação a este pequeno assunto? Ao olhar para Yoru, que permanecia em silêncio na cama, sua expressão suavizou-se. Você é a luz, mesmo que não perceba. Tsunade sussurrou em voz baixa, maravilhada com a forma como Yoru, envolto em trevas, irradiava uma luz que superava a dos anciãos corruptos da vila. Capítulo 39. Terra da Grama, acampamento Konoha. Já haviam se passado mais de 3 meses desde o último incidente com Kushina. Em meio ao calor sufocante do verão, a linha de frente desfrutava de um raro momento de lazer. Muitos ninjas relaxavam no acampamento durante os intervalos de seus turnos, encontrando maneiras de passar o tempo. Nas colinas atrás do acampamento, perto de uma pequena cachoeira, 3 clones de sombra de Uchiha e Yoru estavam sentados de pernas cruzadas na superfície da água, cada um segurando 2 senbon negros. Faíscas de relâmpago ocasionalmente cintilavam entre o senbon. O verdadeiro Uchiha Yoru estava diante da cachoeira, com o braço direito estendido e uma expressão solene. Em sua palma, chakra visível e tangível se acumulava constantemente. 3 meses. Meu braço está dolorido e inchado, mas ainda falta um pouquinho. Seu rosto estava tenso, demonstrando determinação enquanto ele cerrava os dentes, sua mão trêmula persistindo apesar da tensão. O Rasengan, um jutsu de rank A. Mesmo com o entendimento claro do seu processo de treinamento, dominá-lo não foi tarefa fácil. Fez jus à sua reputação como uma técnica avançada. As graduações em jutsu não se baseavam apenas no poder, elas refletiam uma combinação de dificuldade de treinamento e eficácia em combate. Naruto dominou este jutsu após os exames Chunin. Naquela época, seu controle de chakra e conhecimento de jutsus eram inferiores aos meus. Sua maior vantagem eram suas imensas reservas de chakra. Afinal, este jutsu foi derivado da Bijudama. A mente de Yoru repassou tudo o que ele havia estudado sobre o Rasengan. De repente, uma inspiração surgiu e uma expressão de entusiasmo se espalhou por seu rosto. Se for esse o caso, então o maior desafio deste jutsu reside na quantidade de chakra, comprimir e girar uma quantidade imensa, mantendo uma produção estável. Um denso chakra rodopiava em sua palma, queimando sua pele, mas Yoru não se importou. Seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Pul, pul. Para testar sua nova ideia, Yoru liberou seus clones das sombras. Com toda a sua concentração, uma esfera de chakra azul vibrante apareceu em sua palma num instante. Eu consegui! Ao ver a esfera de chakra em sua mão, o rosto de Yoru iluminou-se de entusiasmo. Com um sorriso triunfante, ele pressionou o Rasengan contra uma rocha em frente à cachoeira. Num instante, bum! A temível esfera azul do chakra deixou uma cratera profunda e circular na rocha. Esse pirralho, ele fez isso. Tsunade, que acabará de chegar, ficou estupefata ao ver Yoru treinando obsessivamente havia 3 meses.
3 meses. Ele desenvolveu um jutsu de Hankia sozinho. Eu consegui. O riso de Yoru ecoou pela cachoeira, mas sua alegria logo foi substituída pela dor quando ele agarrou o braço dolorido. Ei, Yoru, eu não te disse para não exagerar. A dura repreensão de Tsunade trouxe Yoru de volta à realidade. Ao ver Tsunade, Yoru esboçou um sorriso tímido, esfregando a mão trêmula. Capitã Tsunade, eu já coloquei o relatório de suprimentos de hoje na sua mesa. Não estou falando disso. Tsunade franziu a testa e pisou na água, suas unhas dos pés pintadas de vermelho brilhando enquanto se aproximava dele. Quantas vezes preciso lhe falar sobre os perigos de usar clones das sombras para treinamento? Diante da bronca, Yoru obedientemente curvou a cabeça e assentiu. Capitã Tsunade, a senhora mencionou que meu Kekkei Genkai de marca da maldição contém um chakra único que aprimora a recuperação física e mental. Contanto que eu gerencie o equilíbrio com cuidado, o treinamento de clones das sombras não é perigoso. Eu sempre o usei para treinar a transformação da natureza do chakra, que requer principalmente foco mental. O consumo de chakra, resistência e energia mental é mínimo. O tom submisso de Yoru só piorou a dor de cabeça de Tsunade. Yoru era irritantemente obediente quando se tratava de tarefas administrativas, destacando-se em logística e papelada. Mas quando o assunto era seu treinamento obsessivo, nenhum aviso parecia fazer diferença. Ele sorria e assentia, depois prosseguia como bem entendia. Mostre-me seu braço. Com o tom firme de Tsunade, Yoru obedientemente estendeu o braço. Não era a primeira vez que essa cena se repetia no acampamento. Vários ninjas de Konoha que testemunharam o momento trocaram olhares cúmplices. Rumores circulavam entre eles. Tsunade havia encontrado um amante leal, e um Uchiha ainda por cima. A sensação refrescante do ninjutsu médico de Tsunade aliviou a dor no braço de Yoru. Seu rosto relaxou em um sorriso satisfeito enquanto ele a olhava. Obrigado, Capitã Tsunade. O treinamento de clones das sombras era um método conhecido por muitos ninjas, mas não era amplamente praticado devido ao alto desgaste mental que causava. O excesso de treinamento podia até levar à morte, tornando-o impraticável para a maioria. Apenas alguns indivíduos, ou Jinchuriki, conseguiam usar esse método com eficácia. Esse jutsu que você acabou de usar é incrivelmente perigoso. Seu poder destrutivo e sua dificuldade o tornam claramente um jutsu de Hankia, comentou Tsunade, com o olhar fixo na cratera deixada pelo Rasengan. Yoru assentiu com um sorriso. Este jutsu é poderoso, mas exige uma quantidade enorme de chakra. Chunin comuns podem usá-lo apenas uma vez, tornando quase impossível para eles treinarem com ele. Ele explicou ainda, os níveis de chakra determinam a eficiência do treinamento. Alguém com reservas elevadas pode treinar jutsus avançados várias vezes ao dia, enquanto alguém com reservas baixas pode conseguir treinar apenas uma vez, o que diminui drasticamente o progresso. Tenho a sorte de ter despertado 2 Kekkei Genkai, e minhas reservas de chakra superam em muitas da maioria dos Uchiha. O sorriso orgulhoso de Yoru provocou um resmungo de Tsunade. Sortudo, hein? Que tal mencionar como o Kekkei Genkai tende a encurtar a expectativa de vida? O comentário dela deixou Yoru sem palavras, embora, interiormente, ele pensasse, com você como minha curandeira, me recuperarei completamente em 3 anos. Exteriormente, porém, ele apenas riu sem jeito, o que lhe rendeu um olhar presunçoso e vitorioso de Tsunade. Yoru, é ótimo que você seja determinado, mas por que você não praticou o jutsu de invocação que eu te ensinei? Yoru hesitou, coçando a cabeça. Estive muito ocupado. Tsunade ergueu uma sobrancelha, demonstrando conhecimento de causa. Ou você está preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre você? Antes que Yoru pudesse responder, o farfalhar das folhas e a algazarra de 2 ninjas que se aproximavam os interromperam, atraindo a ira de Tsunade. Capítulo 40. Na floresta, 2 Chunin usando protetores de testa de Konoha caminhavam um atrás do outro, trocando fofocas. XX, você sabe por que aquele Uchiha Yoru raramente aparece? Por que será? Irmão Ikeda, existe algum segredo embaraçoso sobre o orgulhoso clã Uchiha? Esaburo, já que você é novo por aqui, deixe-me te contar. Os rumores são todos verdadeiros. Impossível. O Chunin mais jovem, com apenas 16 ou 17 anos, parecia chocado enquanto encarava o Chunin mais experiente ao seu lado. O orgulho do clã Uchiha é bem conhecido. Orgulho, uma ova, zombou o Chunin de aparência rude com uma risada fria. O tal Uchiha orgulhoso? Lady Tsunade domesticou aquele lobo e o transformou num cachorrinho de colo. Todo mundo cochicha sobre isso pelas costas. Nossa comandante, Lady Tsunade, transformou o lobinho do Uchiha em um cachorrinho manso. Você devia ver como ele é obediente, sempre servindo na linha de frente e atrás. Oficialmente, ele está compilando relatórios de recursos, mas todo mundo sabe o que isso significa. Droga! Enquanto falava, seus olhos ficaram vermelhos de ciúme. Olhe para o resto dos Uchiha no acampamento, todos estão evitando as pessoas porque acham isso humilhante. O jovem Chunin, com os olhos arregalados, absorveu avidamente essa fofoca suculenta vinda da linha de frente. Contudo, não muito longe dali, Tsunade, parada perto da cachoeira, ouviu tudo. Seu rosto escureceu de fúria, e ela estava prestes a atacar quando uma mão repentinamente tapou sua boca. Um braço a envolveu pela cintura e Yoru a conduziu rapidamente para dentro da floresta sem hesitar. Yoru, Tsunade não resistiu. Mesmo que quisesse, ele não teria como levá-la embora. Já na floresta, a expressão de Yoru permaneceu calma. Ele balançou a cabeça e deu um leve sorriso. São apenas rumores, Capitã Tsunade. Certamente você não está planejando descontar sua raiva em algum Chunin aleatório por algo tão trivial. Seu sorriso divertido fez Tsunade estremecer, não por gratidão, mas por culpa. Ela percebeu que nunca havia considerado o que suas ações poderiam significar para Yoru, com o orgulho Uchiha gravado em seus ossos, o fardo das expectativas familiares, e agora esses rumores deve ter sido esmagador. Inicialmente, ela só havia pensado em usar o Uchiha para enviar um sinal à vila. Funcionou.
O Uchiha deu um passo à frente. O clã teve a oportunidade que desejava, uma chance de amenizar as tensões com as outras famílias de Konoha. Parecia uma situação em que todos sairiam ganhando. Mas Yoru havia se tornado um peão, carregando o peso de tudo. Yoru, No momento em que Tsunade hesitou, preparando-se para se desculpar, Yoru sorriu e a interrompeu. Capitã Tsunade, eu conquistei tudo que poderia ter sonhado. O clã me dá acesso total aos recursos de treinamento, recursos para um Sharingan de 3 Tomoe enquanto eu ainda estou com apenas um. Eles até cobrem todas as minhas despesas médicas relacionadas à minha condição genética. Tenho acesso a todas as técnicas e segredos do clã, e conquistei status. Quanto mais ele falava, mais Tsunade sentia uma pontada no coração. Então, Capitã Tsunade não precisa pensar demais nisso. Além disso, deixe-me lhe contar um pequeno segredo. Yoru inclinou-se para frente com um sorriso travesso, porém sincero, provocando. Eu me ofereci para tudo isso. Afinal, a Capitã Tsunade não é apenas a princesa de Konoha. Ela é a princesa do País do Fogo. Seu comentário brincalhão fez Tsunade parar por um instante. Então, sua expressão mudou, sua sobrancelha se erguendo num gesto provocador. Sério? Então foi tudo voluntário, seu pirralho. Ela acreditou nele? Yoru não respondeu, apenas sorriu enigmaticamente. As pessoas sempre acreditam no que veem ou deduzem por si mesmas, mesmo que você lhes diga a verdade. Mais importante ainda, as palavras não ditas costumam ter um peso maior do que as palavras ditas. Se a culpa dela persistisse em seu coração, crescendo com o tempo até finalmente explodir, seria então que ele realmente colheria os frutos. Ninguém entendia o mundo da política ninja melhor do que ele. De repente, um som de farfalhar veio do interior da floresta, enquanto os dois Chunin fofoqueiros se aproximavam. Por que tem roupa perto da cachoeira? O jovem Chunin olhou boquiaberto, apontando para a roupa com o brasão Uchiha que cobria uma lâmina ninja. Vamos! O Chunin mais velho, claramente mais experiente, agarrou seu companheiro e o arrastou apressadamente para longe. Por quê? O que há de errado? Cala a boca. Pensa bem, roupas perto da cachoeira, e você ouviu alguém dizer que a Capitã Tsunade foi para as colinas atrás. Usa a tua cabeça de porco. Obviamente tem alguém debaixo d'água fazendo coisas horríveis. Os ruídos de farfalhar foram diminuindo à medida que os dois se retiravam apressadamente. O rosto de Tsunade escureceu novamente de raiva. Idiotas. A raiva que ela havia conseguido reprimir reacendeu com força. O que eles queriam dizer com ir para as colinas atrás dos Uchiha? E debaixo d'água, ainda por cima? Que absurdo! Yoru ficou igualmente perplexo. Ele havia deixado a lâmina e as roupas ali de propósito, como um aviso de que alguém estava treinando. Mas esses tolos deixaram a imaginação correr solta. Yoru, Tsunade parecia prestes a explodir, mas quando seus olhos pousaram no rosto jovem de Yoru, ela conteve a raiva. Yoru carregou o fardo mais pesado de todos. De volta ao acampamento. Preciso verificar sua saúde e seu progresso com invocação e ninjutsu médico. Tsunade o encarou com um olhar frustrado. Você é o primeiro a dominar um jutsu de rank A, e nem a ninjutsu médico. Yoru simplesmente balançou a cabeça e em seguida ergueu a mão esquerda. Para surpresa de Tsunade, um chakra médico verde claro brilhou em sua palma. Meu primeiro jutsu de rank A foi a técnica da palma mística que você me ensinou, Capitã Tsunade. Seu rosto juvenil iluminou-se com um sorriso sincero e por um instante, as pupilas de Tsunade se contraíram. Ela se lembrou da primeira vez que Yoru veio até ela, insistindo em aprender ninjutsu médico para realizar seu sonho infantil de salvar o mundo ninja. Naquele momento, ela percebeu que ele não havia mudado. Ele sempre se manteve fiel a si mesmo. Tique. O clã Uchiha está todo maluco, murmurou Tsunade com fingida irritação. Mas nem ela percebeu como seu tom de voz suavizou. O menino de quem ela outrora zombara por seu sonho ingênuo havia se tornado alguém que em silêncio, suportava os fardos sombrios de seu clã e aldeia, mas ainda assim se apegava àquele sonho. Capítulo 41. Acampamento Konoha. Quando Yoru e Tsunade retornaram ao acampamento vindos da montanha, muitos ninjas que os viram começaram a cochichar entre si. Nossa, ouvi dizer que era na cachoeira lá no fundo da montanha. Uff. E dizem que os Uchihas são supostamente orgulhosos. Parece que alguém está com ciúmes. Com sua força excepcional, os sentidos de Tsunade eram naturalmente aguçados. Especialmente após o que acabará de acontecer, ela aguçou deliberadamente sua percepção para ouvir conversas alheias. Dadas as habilidades atuais de Tsunade, era praticamente impossível para qualquer ninja no acampamento ter uma conversa particular sem que ela percebesse. Com certeza, ao ouvir as fofocas, Tsunade não pôde deixar de se sentir irritada. Embora sua personalidade direta a fizesse descartar tais rumores como meras conversas banais, ela não conseguiu evitar lançar um olhar para Yoru, que caminhava ao seu lado. Yoru, no entanto, manteve uma postura calma e um sorriso gentil, como se os rumores não o afetassem em nada. Mas na mente de Tsunade, isso poderia ser verdade? Para um ninja comum, talvez. Mas este era um Uchiha. O orgulho e a teimosia estavam praticamente gravados em seus ossos. Dentro da tenda, enquanto Tsunade examinava cuidadosamente os ferimentos de Yoru, ela falou em seu tom autoritário habitual. Ei, considerando que você já domina a técnica da palma mística, isso é louvável. Mas e o seu jutsu de invocação? Era como se ela estivesse dizendo, minha invocação de lesma é uma das grandes bestas das 3 terras sábias. Não ouse relaxar. Diante das severas repreensões de Tsunade, Yoru, aparentemente acostumado com seu comportamento de professora, de irmã ou de comandante, respondeu com um sorriso suave. Capitã Tsunade, você está se referindo à senhora Katsuyu? Com uma risada leve, Yoru bateu com a palma da mão na lateral da cama. Instantaneamente, uma nuvem de fumaça branca apareceu do tamanho de uma melancia. Quando a fumaça se dissipou, uma lesma mole, de cor azul clara e branca, apareceu.
era ninguém menos que Katsuyu, Lady Tsunade. A voz suave e gentil da lesma ressoou, trazendo um sorriso ao rosto de Yoru. Inclinando-se levemente, ele cumprimentou. Senhora Katsuyu, é um prazer conhecê-la. Tsunade, no entanto, se contraiu ao ver a cena, bufando de irritação. Yoru, você tem usado clones das sombras de forma imprudente e excessiva nos últimos 3 meses. Enquanto Tsunade o repreendia, Katsuyu notou os ferimentos na palma da mão de Yoru. Movendo-se delicadamente para a frente, ela começou a cuidar de seus ferimentos. A sensação gélida e macia contra seu braço e palma da mão, como se estivesse envolto em gelatina, trouxe uma expressão de conforto ao rosto de Yoru. Obrigada, Lady Katsuyu. Yoru sorriu sinceramente. Ele conhecia o temperamento gentil daquele sábio invocado, que viverá por incontáveis anos e era considerado o mais humilde dos sábios, mesmo na presença de Tsunade. Ao assistir à cena, Tsunade soltou um tique e se jogou em uma cadeira próxima, cruzando os braços enquanto repreendia. Você é imprudente. Usar técnicas de chakra de alta densidade como essa é extremamente perigoso, especialmente com rotação em alta velocidade e fricção. Isso causa danos severos às suas palmas. E depois de 3 meses de liberação contínua e intensa dos chakras, os meridianos do seu braço direito estão extremamente fatigados. Continue assim e você vai arruinar seu braço. Tsunade parecia ter prazer em dar sermões a Yoru, seu tom sendo de uma oficial superior ou de uma veterana instruindo um novato. Yoru, adotando uma postura calma e sincera, ouviu atentamente, falando apenas quando ela terminou. Obrigada pela sua preocupação, Capitã Tsunade. Mas essa técnica já foi dominada. Preocupação? Essas palavras pegaram Tsunade de surpresa, e ela soltou um resmungo de desdém. Enquanto isso, Yoru manteve sua postura obediente, parecendo pronto para novas repreensões. Ele queria que Tsunade se acostumasse, ou melhor, reconhecesse, sua preocupação com ele, em vez de descartá-la como instintiva. De uma perspectiva psicológica, a preocupação de Tsunade era inconsciente e habitual, decorrente de sua natureza. Mas quando verbalizada por Yoru, combinada com as fofocas anteriores, criou uma percepção diferente. Isso plantou uma ideia sutil na mente de Tsunade. Será que ela estava realmente começando a se importar com Yoru? Ações instintivas e não intencionais, uma vez reconhecidas, muitas vezes evoluem para algo mais profundo. Tique, pirralho egocêntrico. Percebendo seu nível incomum de preocupação, Tsunade bufou, disfarçando seus pensamentos ao mudar de assunto. Yoru, como você teve a ideia de criar esse jutsu? Inventar jutsus originais não era algo inédito no mundo ninja, já que todas as técnicas existentes foram criadas por alguém. Mas um jutsu de rank A? Isso era quase uma técnica de nível supremo para a maioria dos jounin, um trunfo na manga para qualquer ninja. O valor de um jutsu de rank A não pode ser subestimado. Yoru, percebendo a curiosidade de Tsunade, aproveitou a oportunidade para explicar. Capitã Tsunade, a inspiração para este jutsu veio de Kushina. Kushina. Isso despertou o interesse de Tsunade, e Yoru assentiu com a cabeça. Sim. 3 meses atrás, quando Kushina perdeu o controle, o poder destrutivo de uma Bijudama me impressionou profundamente. Meu jutsu está longe desse nível, mas a formação e a liberação da Bijudama são essencialmente pura compressão de chakra, sem selos de mão complexos. Então, pensei, será que o ninja conseguiria dominar uma técnica de chakra tão pura? Após algumas experiências, concluí que existem 3 chaves: rotação, compressão e estabilização. Se um ninja conseguir manter um fluxo de chakra estável e contínuo, isso resulta neste jutsu de rank A sem selos. Ao ouvir isso, Tsunade finalmente entendeu, assentindo com a cabeça em sinal de compreensão. Imitando uma Bijudama em. Mas você disse que envolve chakra puro, sem selos de mão? Como uma ninja habilidosa, a curiosidade de Tsunade foi despertada. Técnicas relacionadas às bestas com cauda e à manipulação de chakra eram raras e fascinantes. Exatamente. Trata-se puramente da forma dos chakras, sem transformação da natureza ou selos de mão. Satisfeito com o interesse dela, Yoru fez uma demonstração. Estendendo a mão, uma esfera azul brilhante de chakra comprimido se formou, girando rapidamente. Jutsu sem selos. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Um jutsu de rank A sem selos era algo quase inédito. Dado seu vasto conhecimento, ela imediatamente compreendeu seu potencial. Em combate corpo a corpo, tal técnica seria devastadora. Sem a necessidade de selos de mão, ela poderia ser usada instantaneamente, pegando os oponentes de surpresa. Naquele instante, um leve som sibilante ecoou, fazendo com que a expressão de Tsunade se fechasse. Orochimaru, desde quando você ficou igual ao Jiraiya? Um instante depois, a risada rouca e magnética de Orochimaru ecoou pela tenda. Capítulo 42. Dentro da tenda. Hehe Tsunade, estou apenas curioso sobre o segundo tipo de Kekkei Genkai que o clã Uchiha despertou. Com uma risada rouca, a figura fria e sinistra de Orochimaru entrou lentamente. Ao ver Yoru, seus olhos brilharam com um olhar de admiração. Que criação perfeita, um ninja com 2 Kekkei Genkai do clã Uchiha. Verdadeiramente invejável. Tique. Tsunade zombou, seu tom carregado de desprezo. Era uma lembrança de como ela costumava zombar de Jiraiya, mas desta vez, havia um tom mais profundo, uma amargura ligada ao passado. Os eventos envolvendo Navaki ainda a assombravam, uma lembrança sombria do trágico destino de um ninja. O riso casual e rouco de Orochimaru revelava sua curiosidade sobre o segundo Kekkei Genkai de Yoru. Ao mesmo tempo, lembrava sutilmente Tsunade de que a morte de Navaki pesava apenas sobre ela. Orochimaru parecia completamente indiferente. Essa forma distorcida de expressar emoções deixou Yoru sem palavras. Como era de se esperar, o mundo ninja estava verdadeiramente distorcido. E no entanto, nesse mundo distorcido, Yoru encontrou amplas oportunidades para prosperar. O rosto de Orochimaru se iluminou com um sorriso, sua língua carmesim passando pelos lábios enquanto ele falava roucamente. Parece que Yoru desenvolveu um jutsu completamente novo, uma técnica sem selos.
Seus olhos dourados, semelhantes aos de uma serpente, brilhavam com uma excitação doentia enquanto ele encarava a vibrante esfera de chakra azul que se dissipava lentamente na palma da mão de Yoru. Yoru-kun, você é realmente um gênio, um portador de Kekkei Genkai duplo com o talento de criar novos jutsus. Yoru se sentia cada vez mais desconfortável com os elogios exagerados de Orochimaru. Será que ele poderia admitir que aquele jutsu era uma cópia? Nascido nesta era, e sendo um Uchiha nada menos, como ele poderia deixar Minato Namikaze reivindicar toda a glória? Inventando um jutsu? Quem usar primeiro leva o crédito. Orochimaru. A voz cortante de Tsunade dissipou a tensão. Desde a morte de Navaki, Orochimaru se tornará mais enigmático, cada ação sua envolta em mistério. Sua expressão de preocupação se intensificou. Embora tivesse protegido Navaki em segredo, o inimigo oculto que a forçara a agir também a impedia de confiar completamente em Orochimaru. Afinal, todos eles eram discípulos do terceiro Hokage. Aqui estão todos os dados sobre o Kekkei Genkai de Yoru. Mas Orochimaru, deixe-me avisá-lo, não tente nada imprudente. Tsunade entregou a pesquisa sobre o Kekkei Genkai de Yoru, com um tom firme e um olhar inflexível enquanto encarava Orochimaru. Orochimaru ergueu as sobrancelhas em leve surpresa com o aviso dela. Ela estava o avisando? Olhando para o jovem Uchiha ao seu lado, uma súbita compreensão surgiu na mente de Orochimaru, acompanhada por um leve traço de profunda tristeza. Com uma risada rouca, ele comentou. Tsunade, parece que você escolheu esse jovem como substituto. Orochimaru interpretou mal a situação, supondo que Tsunade via Yoru como um substituto para Navaki. Isso era tão típico de Orochimaru. Tsunade, há muito acostumada à sua lógica distorcida, não explodiu de raiva como outros poderiam ter feito. Em vez disso, ela bufou irritada. Cale-se. Ao ouvir a palavra substituição, Tsunade instintivamente olhou para Yoru. Yoru ostentava um sorriso respeitoso, sem demonstrar qualquer sinal de desagrado. Aliviada, Tsunade soltou um suspiro silencioso. Não era excesso de reflexão, Yoru já carregava fardos demais. Ela não queria que ele interpretasse mal a situação e sofresse ainda mais pressão, principalmente por causa de Navaki. Enquanto isso, Yoru sorriu por dentro. Uma informação útil acabará de cair em seu colo. Substituição? Talvez esse mal-entendido pudesse ser usado a seu favor. Yoru-kun, você é realmente um gênio invejável, disse Orochimaru com a voz rouca, folheando o relatório de Kekkei Genkai de Tsunade enquanto consultava suas anotações. Tsunade, você sabe o que o Kekkei Genkai do Yoru-kun representa? Baseado em 3 meses de experimentação, descobri que ele se assemelha muito aos lendários poderes dos sábios da caverna Ryushi, ou talvez até mesmo aos de outros grandes santuários. Naquele momento, Orochimaru ainda desconhecia o modo sábio do primeiro Hokage, mas já havia começado a explorar os poderes sábios da caverna Ryushi. Tsunade suspirou interiormente. O gênio de Orochimaru era inegável. Em apenas 3 meses, ele havia descoberto tanta coisa. Seu progresso na compreensão do Kekkei Genkai de Yoru só fora possível graças ao seu avô, mas sua expressão de preocupação se intensificou. O poder que Yoru possuía era assustadoramente semelhante ao corpo sábio de seu avô. Como um Uchiha poderia ter algo assim? Seria genético? Uma característica oculta de ambas as linhagens ancestrais? Tais anomalias não eram incomuns no mundo ninja. Orochimaru, você deveria saber o quão perigoso esse poder é. Mesmo sendo o hospedeiro, Yoru quase sucumbiu às suas consequências. Se não tivéssemos descoberto isso cedo, a mutação poderia ter sido fatal, além da capacidade de cura até mesmo do mundo ninja. Para Tsunade, a descoberta precoce do Kekkei Genkai de Yoru evitou uma catástrofe. Sem intervenção, sua mutação teria saído completamente do controle. Yoru-kyu. O olhar ganancioso e ardente de Orochimaru fixou-se em Yoru como se ele fosse um tesouro inestimável. Qualquer outra pessoa poderia ter estremecido sob tal olhar, mas Yoru já havia se acostumado com ele nos últimos 3 meses. Ele assentiu respeitosamente. Orochimaru-sama. Yoru-kun, este Kekkei Genkai é um poder extraordinário. Ignorando o aviso de Tsunade, Orochimaru pegou casualmente seus instrumentos médicos e começou a reexaminar o corpo de Yoru. Orochimaru-sama, minha doença Kekkei Genkai está sob os cuidados da Capitã Tsunade. Se Orochimaru quisesse estudar o corpo sábio com o selo amaldiçoado, Yoru ficaria feliz em ajudar. Afinal, ele próprio estava intrigado com a ideia de conceder selos amaldiçoados. Para isso, precisava da experiência de Orochimaru. Orochimaru. Tsunade observou a rotina aparentemente ensaiada de experimentação e suspirou frustrada. Sua irritação se misturou à resignação quando ela se sentou bufando e pegou o relatório de pesquisa de Orochimaru. Embora Tsunade fosse a melhor ninja médica de Konoha, e talvez de todo o mundo ninja, a genialidade de Orochimaru em pesquisa era incomparável. Enquanto isso, Yoru se deliciava sendo objeto de estudo de 2 dos futuros Sannin. Os selos amaldiçoados eram ferramentas poderosas. Podiam aumentar drasticamente a força de um ninja e consolidar a influência de Yoru dentro do clã Uchiha. Perigos? Os Uchiha não se importaram. Se ele conseguisse dominar a arte de implantar selos amaldiçoados, poderia conquistar a aprovação até mesmo dos membros mais ambiciosos de seu clã. Isto é fascinante. Nunca imaginei que uma constituição tão rara pudesse existir, murmurou Orochimaru, ficando cada vez mais entusiasmado à medida que sua pesquisa progredia. Seus olhos de serpente dourados brilhavam com uma ganância sem limites. Poderes sábios. Os poderes lendários dos sábios dos 3 grandes santuários. Será que um ninja poderia realmente nascer com tamanho potencial? Yoru-kun, você não vai se arrepender da sua decisão de hoje, disse Orochimaru, sorrindo de entusiasmo ao terminar o exame. Aguardo ansiosamente as descobertas de Orochimaru-sama, respondeu Yoru com um sorriso educado. Se Orochimaru estudou seu Kekkei Genkai, não seria justo compartilhar os resultados? Orochimaru deu uma risadinha, lambendo os lábios.
Yoru-kun, você é realmente único. Ao ler minha luta, percebi que você não é um ninja comum de Konoha. Meu Deus! Ao ouvir isso, o coração de Yoru deu um salto, mas ele rapidamente disfarçou com um sorriso sincero. Orochimaru-sama foi apenas uma ideia infantil. Estudar medicina para salvar o mundo ninja? Enquanto os dois conversavam, Tsunade não pôde deixar de se lembrar daquela frase. Enquanto isso, Yoru se maravilhava interiormente. Orochimaru, o mestre da manipulação, havia percebido os ideais ocultos em seus escritos. Verdadeiramente impressionante. Capítulo 43. O livro Minhas Lutas. À primeira vista, este livro parece simples, dividido em 3 partes: minha família na academia ninja e no campo de batalha. No entanto, a narrativa é permeada por descrições vívidas dos costumes e tradições de diversos países, além de anedotas intrigantes. A princípio, parece ser um romance honesto e emocionalmente envolvente. Mas, na verdade, é apenas a base, um prólogo. À medida que o poder do protagonista cresce, os capítulos subsequentes revelam gradualmente suas ambições ocultas. Os ninjas que leram este livro já estão profundamente cativados por sua narrativa. Resumindo em uma frase, inicialmente não se compreende o significado do livro, mas, ao relê-lo, a pessoa se sente completamente imersa em seu mundo. Ei, Yoru, este é o livro que você escreveu? Tsunade, parada por perto com uma expressão de tédio, segurava casualmente um livro de capa vermelha. Ela já o havia folheado enquanto investigava o passado de Yoru. É só um pouco melhor do que as perversões sem sentido do Jiraiya. Diferentes leitores extraem diferentes conclusões do livro. Por exemplo, Jiraiya via o romance como uma história centrada no valor de camaradas preciosos, uma história escrita por alguém que personificava a vontade do fogo. Tsunade, por outro lado, descartou a obra como infantil, mesmo que faltassem os trechos explícitos que Jiraiya poderia ter adicionado. Seu desprezo não se devia à qualidade do livro, mas sim à sua desilusão com a vila e aos laços rompidos de seu clã com o Senju. Para ela, a obra de Yoru parecia o devaneio ingênuo de alguém alheio ao lado sombrio da vila. Orochimaru, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. Ele enxergava uma visão, uma ambição que não se limitava a Konoha, mas abrangia todo o mundo ninja. Mas, ao observar o sorriso inocente de Yoru, Orochimaru soltou uma risada rouca. Essa pureza juvenil desconhece a escuridão. Talvez você pense diferente no futuro. Yoru-kun, agradeço sua generosidade. Acredito que este pergaminho lhe será útil. Após examinar o conteúdo, a garganta de Orochimaru se contraiu. Com um som nauseante, um pergaminho verde escuro emergiu de sua boca. Sem se incomodar com o pergaminho coberto de muco, Yoru o abriu por curiosidade. Ao ver o conteúdo, seu rosto se iluminou de alegria. Obrigado, Lord Orochimaru. Embora contasse com o apoio de seu clã e acesso a inúmeros jutsus, o que Orochimaru ofereceu foram técnicas sobre como utilizá-los de forma eficaz. Como conservar chakra e manipulá-lo em situações específicas. Se totalmente compreendido, este pergaminho poderia melhorar a eficiência de um jutsu em 10 a 20%, ao mesmo tempo que aumentaria seu poder na mesma proporção. Ei, Yoru-kun, estou curioso para ver como seu vento vai girar o moinho do mundo ninja e que mudanças ele trará. Com uma risada rouca, Orochimaru saiu da tenda. Yoru, imperturbável pelo olhar significativo de Orochimaru, sorriu com confiança enquanto o observava partir. Seu livro continha apenas uma sugestão de suas intenções. Enquanto ele se abstivesse de revelar certas verdades, quem poderia descobrir seus objetivos? Do lado de fora da tenda, Orochimaru se afastou com uma expressão intrigada, murmurando para si mesmo. Yoru-kun, alguns talentos são inatos. Talvez você ainda não tenha percebido, mas quando confrontar a escuridão deste mundo, talvez entenda, somos todos iguais. A risada rouca de Orochimaru ecoou enquanto ele se afastava, convencido de que a visão excepcional de Yoru superava em muito a de seus pares. Mais importante ainda, ele compartilhava a curiosidade insaciável de Orochimaru e a busca pelas verdades do mundo ninja. Na tenda, após a partida de Orochimaru, Tsunade bufou impacientemente. Sempre tão enigmático. Yoru, não diga que eu não avisei, Orochimaru está intimamente ligado à raiz. Yoru assentiu com um sorriso, mas ao olhar para o pergaminho, um lampejo de ambição brilhou em seus olhos. As faíscas da mudança já haviam se espalhado pelo mundo ninja. No momento certo, ele personificaria essas faíscas, acendendo uma chama carmesim que consumiria todo o mundo ninja. Não se preocupe, Capitã Tsunade. Eu só quero dominar esse poder rapidamente para não sobrecarregar o clã nem você. Suas palavras suaves foram se dissipando quando ele curvou a cabeça, deixando Tsunade com uma mistura de exasperação e preocupação. Navaki, você causou muitos problemas para sua irmã. Ao observar Yoru, Tsunade sentiu uma pontada de culpa. Sua transformação havia começado com um incidente com Navaki, deixando-o sobrecarregado pela culpa e fazendo-o abandonar seu orgulho. O olhar de Tsunade recaiu sobre o fino livro vermelho em sua mão. Irritada, ela decidiu entregá-lo a Navaki para lembrá-lo do camarada que ainda se culpava por eventos passados. Se Yoru descobrisse que Tsunade havia compartilhado seu livro com Navaki, ele teria rido. Sua influência já havia se infiltrado no clã Senju. Gabinete do Hokage. Hiruzen. O que Tsunade está fazendo tratando um Uchiha por sua doença Kekkei Genkai? Shimura Danzou bufou, batendo na mesa com raiva enquanto repreendia o terceiro Hokage. Hiruzen Sarutobi, calmo e sereno, deu uma tragada lenta em seu cachimbo e exalou uma nuvem de fumaça. Danzou, estou falando com você, que atitude é essa? Observe bem, Danzou. Este garoto Uchiha encontrou o Jinchuriki da Kyuubi e após testemunhar a destruição, desenvolveu um jutsu de rank a 100 selos.
Tsunade não pode simplesmente deixar um Uchiha tão perigoso à solta. A fúria de Danzou cresceu à medida que ele detalhava cada aspecto que violava sua sensibilidade. Tratar uma doença Kekkei Genkai de um Uchiha, interagir com o Jinchuriki da Kyuubi e criar, de forma independente, um jutsu de rank A. Hiruzen finalmente pousou o cachimbo e olhou para cima calmamente. Os custos do tratamento são totalmente cobertos pelo próprio clã Uchiha. E daí? E quanto a interagir com o Jinchuriki da Kyuubi? Antes que Danzou pudesse terminar, Hiruzen o interrompeu, acenando com a mão em sinal de desdém. Danzou, Kushina ainda não é uma Jinchuriki, e a interação a qual você se refere foi o Uchiha impedindo de causar destruição. Furioso por ter sido contra-atacado 2 vezes, Danzou bateu com força na mesa. Hiruzen, esse garoto é muito perigoso. Ele tem apenas 13 anos e já criou um jutsu de rank A. Danzou, eu sou Hokage. Frustrado, Danzou saiu furioso, deixando um último comentário ameaçador. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Hiruzen suspirou, voltando-se para o monumento Hokage. Professor, talvez agora eu entenda por que você não escolheu Danzou. Vencer esta guerra é a prioridade. Ele abriu um dossiê sobre o Uchiha Yoru, documentando meticulosamente cada detalhe de sua vida, incluindo disputas triviais na academia. Por causa do incidente com Navaki, motivada pela dor da perda de um camarada, ele parou em uma sessão que analisava o romance de Yoru, Minhas Lutas. Outra Kagami, talvez? A divisão de inteligência havia notado a adesão entusiástica do livro à Vontade do Fogo, embora com uma certa interrogação. Hiruzen sorriu ironicamente, compreendendo que o ceticismo derivava do nome Uchiha. Capítulo 44. Terrenos do clã Uchiha. Mikoto, você tem alguma objeção à notificação da nomeação de Uchiha Yoru como Jounin? Na casa de madeira, o ancião Uchiha Setsuna tossia com força, mal conseguindo se sustentar enquanto falava em voz baixa. Sentada abaixo dele, Uchiha Mikoto deu uma olhada no aviso da consulta. Sua expressão permaneceu calma enquanto ela sentia. Com a ativação do Kekkei Genkai da marca da maldição, Yoru possui a capacidade de enfrentar oponentes de nível Jounin. Aliado ao seu talento para desenvolver ninjutsu de rank a 100 selos de mão e ao seu Sharingan duplo de Tomoe, não tenho objeções à promoção de Yoru a Jounin. Ao ouvir as palavras de sua neta, o ancião Setsuna soltou uma risada contida e zombeteira em meio à tosse. Seu tolo, você é pior do que esse pirralho. Como posso confiar em você para herdar este ramo no futuro? Seu tom era áspero, carregado de frustração, enquanto a repreendia antes de prosseguir. 13 anos de idade, ninjutsu de nível A desenvolvido por conta própria, o Jounin gênio mais jovem da história de Konoha, você sequer tem noção do que isso significa? Deixa eu te contar uma coisa. A partir do momento em que este aviso de nomeação for emitido, todas as informações desse pirralho aparecerão nos escritórios das 5 grandes vilas ninja. Depois se espalharão para as vilas menores, seguidas por avisos de recompensa de alto valor. Enquanto falava, o rosto do ancião Setsuna escureceu de raiva, e ele bateu a perna com força no chão. Além disso, como Jounin, as missões que ele assumir serão significativamente mais perigosas. Sua fama de gênio garantirá que as aldeias inimigas analisem minuciosamente suas fraquezas e afinidades com o ninjutsu. Você acha que ser um Jounin famoso é uma coisa boa? Aquele terceiro Hokage está tramando contra o nosso gênio Uchiha. A raiva do ancião Setsuna era palpável. Tendo ele próprio se rebelado no passado, compreendia as complexidades das conspirações melhor do que ninguém. Para ninjas experientes, a fama trazia desafios que eles estavam preparados para enfrentar. No entanto, Yoru tinha apenas 13 anos, mal conseguindo lutar contra Jounin com seu Kekkei Genkai, e longe de derrotá-los completamente. Um gênio em desenvolvimento enfrentaria imenso perigo se seus inimigos tivessem acesso às suas informações. No caso de Yoru, o Kekkei Genkai da marca da maldição tinha um limite de tempo. Qualquer batalha prolongada poderia levar à sua derrota. Além disso, suas naturezas de chakra, fogo, relâmpago e terra, juntamente com suas técnicas mais comuns, logo seriam disseminadas para vilarejos inimigos. Contudo, ao ouvir esses perigos, Uchiha Mikoto permaneceu impassível. Em vez disso, sua expressão tornou-se resoluta enquanto respondia friamente. Ancião, Yoru é o gênio do clã. Confio que ele se fortalecerá diante do conflito. O orgulhoso clã Uchiha nunca foi de temer o perigo. O rosto do ancião Setsuna corou de raiva diante da teimosia da neta. Sua mão tremia enquanto apontava para ela. Mikoto, você, ancião. Mikoto interrompeu bruscamente com um tom formal e distante. Ficou claro que o relacionamento deles estava tenso, talvez de forma irreparável. Mikoto, quando você escolheu esse pirralho, foi porque ele era fácil de controlar e um gênio, não foi? Ao ouvir isso, as pupilas de Mikoto se contraíram. Sua expressão escureceu enquanto ela bufava friamente. De fato, na época pensei que Yoru seria fácil de controlar. E agora? Diante do questionamento da anciã Setsuna, Mikoto se calou. Inicialmente sua escolha fora uma forma de rebeldia contra a família. Ela sabia que a saúde debilitada de seu avô não lhe permitiria manter o poder por tempo suficiente para ditar seu futuro. Rejeitando os pretendentes ligados à facção do líder do clã, ela buscou um gênio facilmente controlável. Yoru, um talento renomado na academia e alguém com quem ela havia crescido, parecia o candidato perfeito. Contudo, com o passar do tempo, a confiança e o carinho cresceram entre eles. Sem perceber, Mikoto abriu seu coração para ele. Ao ver o silêncio da neta, o ancião Setsuna suspirou pesadamente, sua frustração evidente. Mikoto, o crescimento desse pirralho prova que seu julgamento não estava errado. Quando eu tinha sua idade, eu também acreditava no orgulho do clã Uchiha. Mas com o passar dos anos, aprendi que o orgulho por si só não basta. Os Uchiha precisam de força para sustentá-lo. Ele suspirou novamente, sua voz suavizando um pouco.
Não deixe que o orgulho vazio leve à sua ruína. Você quer que esse pirralho morra carregando a suposta glória do gênio Uchiha? Apesar de sua sabedoria, adquirida através da rebeldia e das dificuldades, Setsuna achava impossível fazer com que a geração mais jovem compreendesse sua perspectiva. Se Yoru morrer em batalha, eu o vingarei e então me juntarei a ele como viúva. Meu Deus! O ancião Setsuna quase cuspiu sangue. Olhando fixamente para sua neta teimosa, exclamou: Mikoto, você é muito radical. Mas Mikoto manteve a calma. Lentamente, ela retirou um pergaminho de sua bolsa ninja. Suas ações fizeram Setsuna erguer uma sobrancelha, confuso. Seu olhar suavizou-se ligeiramente enquanto ela o entregava a ele. Este é o ninjutsu de Hankia desenvolvido pelo próprio Yoru. A anciã Setsuna ficou em silêncio. Que pirralho dedicado! Compartilhando seu jutsu desenvolvido por ele mesmo com ela? Normalmente as técnicas desenvolvidas pelos próprios ninjas eram reservadas para seus herdeiros ou discípulos. Nem mesmo os cônjuges tinham acesso a elas, a menos que fossem de excepcional confiança. Essa prática se mantinha até mesmo entre os clãs nobres. Compartilhar essa técnica com Mikoto foi um ato de total confiança. Você está fazendo isso por causa daquele pirralho? O ancião Setsuna ergueu os olhos, o olhar calmo enquanto observava sua determinada neta. Pela primeira vez, percebeu que nunca havia compreendido de verdade. Mikoto assentiu suavemente com a expressão inabalável. O sonho de Yoru é imenso. Sinto que ele quer mudar o clã, não com palavras, mas com ações. Ela fez uma pausa e acrescentou: Vovô, sua saúde nos dá pouco tempo. O uso sutil de avô em vez de ancião revelou um raro momento de conexão familiar. Orgulho, ousadia e lealdade eram características profundamente enraizadas na linhagem Uchiha, traços que Mikoto personificava plenamente. Você, o ancião Setsuna sentia-se completamente derrotado. Era como se sua neta e seu parceiro já estivessem planejando assumir o poder enquanto ele ainda estivesse vivo. Ótimo! Eu protegerei esse gênio Uchiha. Não se tratava mais do orgulho do clã Uchiha, tratava-se de pressionar Setsuna a usar sua autoridade para apoiar totalmente Yoru. Capítulo 45. A Terra da Grama. Atrás do acampamento Konoha, na sombra das montanhas, o rugido da cachoeira ecoava, misturando-se ao som agudo do ar sendo rasgado. Sob a cascata caudalosa, faíscas elétricas cortavam o ar continuamente, estalando e rasgando o ar. Uma figura atravessou a área rapidamente, movendo-se tão depressa que um olho comum não conseguiria acompanhar seus movimentos. Sob os movimentos velozes de Uchiha Yoru, sua forma se tornou um borrão, deixando para trás tênues rastros sempre que ele parava brevemente para girar. Em termos de velocidade, ele já havia alcançado o nível de um jounin. Kunai cravaram-se com precisão nas rochas ao redor da cachoeira. Mecanismos de disparo de agulhas pré-programados, acionados por fios de aço cortados, lançaram uma saraivada de agulhas de todas as direções. Voxas! Voxas! O ar se encheu do assobio de inúmeras agulhas, caindo como uma tempestade torrencial. Sob o Sharingan de Tomoe duplo, Yoru fixou o olhar firmemente na saraivada de ataques que se aproximava. Clang, clang, clang. Uma rápida série de choques metálicos cortantes ecoou no ar enquanto Yoru, empunhando sua espada ninja envolta em arcos elétricos crepitantes, desviava habilmente a tempestade de agulhas que se aproximava. O ataque não conseguiu atingi-lo. Splash, splash, splash. Agulhas metálicas se estilhaçaram e caíram na água, criando uma série de ondulações ao afundarem. Com a diminuição do caos, apenas a respiração ofegante de Yoru preenchia o ar. Ele estava de pé, encharcado de suor, com o corpo tremendo pelo esforço. QR. Como esperado de Yoru-kun, um verdadeiro gênio. A voz de Orochimaru ecoou com gratidão enquanto ele dava um passo à frente, seu olhar repleto de admiração. Usar chakra de natureza relâmpago para estimular o corpo e alcançar explosões temporárias de velocidade extrema, combinado com o Sharingan exclusivo do clã Uchiha para compensar as desvantagens do movimento em alta velocidade. Fascinante. Orochimaru refletiu em voz alta, num tom quase reverente. No entanto, dominar essa técnica exige um controle excepcional dos chakras. O olhar de Orochimaru sobre Yoru durante o treinamento era semelhante ao de um artista admirando uma obra-prima. De pé na água, ainda recuperando o fôlego, Yoru franziu a testa e balançou a cabeça em resposta ao elogio. Lord Orochimaru, esta técnica tem suas desvantagens. Não pode ser mantida por muito tempo. Os recursos deixaram de ser uma preocupação para Yoru, especialmente com o apoio total do clã. Desperdiçar algumas agulhas durante o treinamento? Isso não era motivo para preocupação. Orochimaru, ao ver a expressão insatisfeita de Yoru, deu uma risada rouca. Yoru-kun, nós somos parecidos em alguns aspectos. A ambição, pensou Orochimaru, não era uma falha, era uma força motriz. Ouvi dizer que as técnicas corporais de estilo relâmpago de Komogakuri são aprimoradas por drogas especiais, permitindo que seus usuários se adaptem ao seu chakra relâmpago e usem a técnica por períodos prolongados. Sempre o pesquisador, Orochimaru compartilhou de bom grado suas descobertas. Desde que começou a estudar o selo amaldiçoado, ele frequentemente dedicava um tempo todos os meses para orientar Yoru em ninjutsu. Komogakuri. Yoru murmurou, compreendendo as implicações. Apesar de ser classificado como um jutsu de rank B, a técnica exigia drogas secretas específicas para ser viável. Caso contrário,
Tal jutsu já teria sido minuciosamente analisado por outras vilas há muito tempo. Não é de admirar que tenha se tornado um movimento característico da linhagem Raikage de Komogakure. Yoru-kun, o mais jovem criador autodidata de um ninjutsu de rank A de Konoha com apenas 13 anos. Em apenas 3 meses, seu progresso é impressionante. Verdadeiramente, o poder de um Kekkei Genkai é invejável. Os lábios de Orochimaru se curvaram num sorriso serpentino, sua voz carregada de uma sutil inveja. A genialidade muitas vezes era injusta. Usuários de Kekkei Genkai como Yoru conseguiam em meses o que ninjas comuns levavam anos para alcançar. Um gênio? Yoru murmurou, balançando a cabeça internamente. Ele sabia que seu recorde não duraria muito. Logo, Ataque Kakashi o ultrapassaria, tornando-se um jounin aos 12 anos. Além disso, Namikaze Minato também evoluiu significativamente sob a tutela de Jiraiya recentemente. Yoru reconheceu que seu Kekkei Genkai duplo desempenhava um papel significativo em suas habilidades. No entanto, Minato era um verdadeiro prodígio, trabalhando incansavelmente para corresponder à pressão imposta por elites nascidas em clãs como Yoru. Após criar seu jutsu de rank A e conquistar o título de jounin mais jovem de Konoha, o rótulo de gênio se espalhou rapidamente. Com ele vieram não apenas pressão, mas também privilégios, recursos do clã e crescente influência dentro da família. Ao mencionar Minato, o olhar de Yoru desviou-se relutantemente para a cachoeira, onde uma figura de cabelos brancos era vagamente visível. Orochimaru também olhou para lá, murmurando algo inaudível. Enganar. Acima da cachoeira. Haha. Minato, continue assim. Talvez no ano que vem você também seja um jounin. A risada estrondosa de Jiraiya ecoou enquanto ele olhava para Orochimaru que treinava Yoru. Para não ficar atrás, ele voltou sua atenção para seu aluno Minato. Na floresta próxima, flashes amarelos cruzavam as árvores, acompanhados por kunais e shurikens. As imagens residuais não eram do jutsu deus do trovão voador, eram da cintilação corporal. Minato, seu talento para cintilação corporal é incomparável. Até mesmo suas técnicas com kunai e shuriken rivalizam com as do clã Uchiha, comentou Jiraiya com orgulho enquanto Minato fazia uma pausa para recuperar o fôlego. Minato assentiu humildemente. Embora Yoru tivesse conquistado fama por seus jutsus de rank A afinidade natural de Minato pelas técnicas de cintilação corporal, combinada com sua habilidade excepcional no manuseio de armas, o colocava entre os ninjas mais promissores. Obrigado, Jiraiya-sensei, disse Minato com um sorriso terno enquanto seu professor bagunçava seus cabelos dourados afetuosamente. Minato, gênios nem sempre são lógicos. Mas você é jovem, naquela época até Tsunade e Orochimaru eram considerados gênios, enquanto eu era o último da fila. E veja só onde estamos agora. Minato deu uma risadinha discreta, mas não conseguiu esconder uma ponta de frustração. Sensei, eu entendo, mas, às vezes é difícil não sentir amargura. Quando vi a Bijudama, tive um lampejo de inspiração para o meu jutsu, mas enquanto eu ainda estava pensando em ideias, Yoru-kun já tinha desenvolvido um, e sem selos. Para piorar a situação, Jiraiya caiu na gargalhada. Minato, é aí que você se engana. Veja o Orochimaru. Ele é um gênio em inventar ninjutsu, mas eu sou um gênio em aprendê-los. Gênios vêm em todos os tipos. Virando-se com um sorriso, Jiraiya chamou por uma árvore. Ei, Orochimaru, o que você acha do meu aluno? Outro gênio, não é? Das sombras da árvore, Orochimaru emergiu com um raro brilho de aprovação nos olhos. De fato, um gênio. Mas, continuou Orochimaru, essa criança tem afinidade de chakra com fogo, vento e relâmpago, correto? Os olhos de Jiraiya se arregalaram, encarando Orochimaru com raiva. Ei, não roube meu discípulo. Mesmo que eu não tenha chakra de relâmpago, posso pedir ajuda ao velho. Orochimaru deu um sorriso irônico. Enganar. Orochimaru. Em meio ao acesso de exasperação de Jiraiya, um raro sorriso surgiu brevemente em Orochimaru. Concentra-te, Jiraiya. Temos uma missão. Conforme o sol se punha no horizonte, o breve momento de descontração deu lugar a um tom mais sério, prenunciando os desafios que estavam por vir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. A Terra da Grama. Posto de comando do acampamento Konoha. Tsunade estava no centro da tenda, ladeada por Jiraiya à sua esquerda e Orochimaru à sua direita. Os três tinham expressões graves enquanto se dirigiam aos jounin reunidos. Quase todos os jounin disponíveis que não estavam designados para missões na linha de frente foram convocados, mais de 20 no total, incluindo o jounin gênio recém-promovido Uchiha Yoru. A chegada de Yoru naturalmente chamou a atenção. Afinal, um jounin de 13 anos era uma raridade, não apenas em Konoha, mas em todo o mundo ninja. Todos. Assim que todos os jounin do acampamento estavam presentes, as expressões nos rostos de Tsunade, Jiraiya e Orochimaru ficaram ainda mais sérias. Tsunade apontou para o mapa enquanto começava a explicar os detalhes da missão. Recebemos informações da vila. Um esquadrão de ninjas de elite de Iva se disfarçou de ninja de Konoha e planeja atacar Kozagakure para nos incriminar, desencadeando um conflito entre Kozagakure e Konoha. Jiraiya, Orochimaru e eu cuidaremos disso em segredo. Enquanto isso, o acampamento contará com todos vocês para manter as operações. Nesse momento, Tsunade examinou a sala com um olhar penetrante e autoritário antes de continuar. Já estabelecemos contato com os Kozagakure. Tudo que resta é uma troca secreta de informações. Sua missão é manter a ordem no acampamento enquanto estivermos fora. O tom de Tsunade suavizou-se brevemente quando seu olhar pousou em Yoru. Com um leve sorriso de escárnio, ela comentou. Para o mundo exterior, Uchiha Yoru usará o jutsu de transformação para se passar por mim. Quanto a Jiraiya e Orochimaru, isso é administrável. Ela fez uma pausa momentânea, lançando um olhar para os ninjas reunidos antes de acrescentar. Se necessário, Uchiha Yoru pode invocar Katsuyo para curá-lo e manter o disfarce. A missão em si não foi chocante, mas a revelação de que Yoru podia invocar a besta de invocação de Tsunade, Katsuyo, deixou os jounin reunidos atônitos. Yoru-kyu.
Até mesmo o normalmente estoico Uchiha Fugaku arregalou os olhos em surpresa. Ao ver a figura esguia de Yoru, Fugaku sentiu uma pontada de tristeza. Para o clã, Yoruko assumiu responsabilidades demais. Os outros Jounin ficaram igualmente surpresos. Será que os rumores são verdadeiros? O que muitos haviam descartado como mera fofoca agora parecia plausível. O uso de uma besta de invocação pessoal, normalmente reservada para familiares ou discípulos de confiança, não era algo trivial. Seriamente? Antes que os murmúrios pudessem aumentar, Yoru deu um passo à frente, com uma expressão solene. Ele fez uma leve reverência e declarou: Capitã Tsunade, fique tranquila. Eu cumprirei a missão. Os olhos de Jiraiya alternavam entre Tsunade e Yoru, sua curiosidade visivelmente aguçada. O que está acontecendo? O que ocorreu recentemente? Desde quando a invocação é compartilhada tão livremente? Ao ver os olhares céticos ao redor da sala, o sorriso de Tsunade se alargou. Então ela ordenou com firmeza: O que vocês estão esperando aí parados? Executem a missão. Sim. O tom autoritário de Tsunade fez com que os Jounin se puseram em posição de sentido, e eles responderam imediatamente. Orochimaru olhou para Jiraiya e zombou. Idiota. Fora do acampamento Konoha. O quê? Orochimaru, você está dizendo que Tsunade vê esse cara como um substituto para Navaki? Jiraiya ficou boquiaberto. Orochimaru, nada impressionado, retrucou. Idiota. O que você disse? Jiraiya se irritou, mas não conseguiu se livrar do peso que se instalava em seu peito. A morte de Navaki ainda era uma ferida aberta. Apesar de inúmeras investigações, até mesmo revirar a terra, nada haviam encontrado. A ausência de pistas era a parte mais perturbadora, e era um assunto que nem os líderes de Konoha, nem os três, discutiam abertamente. Aquele Yoru. Jiraiya relembrou as informações sobre o Uchiha Yoru. Tirando seu livro Minhas Lutas, ele suspirou e murmurou. Agora que você mencionou, aquele cara é muito parecido com o Navaki, sempre tão otimista. Ambos tinham sonhos idealistas. Um queria se tornar Hokage como primeiro, enquanto o outro queria aprender ninjutsu médico para salvar o mundo ninja. Enquanto Jiraiya refletia, Tsunade saiu da tenda. Jiraiya, pare de enrolar. Vamos terminar essa missão logo. A presença imponente de Tsunade, moldada por sua educação e liderança nata, ofuscava até mesmo a de seus companheiros. Diferentemente de Jiraiya e Orochimaru, cujo crescimento fora gradual, a autoridade de Tsunade era inata. Haha, já estou a caminho. Jiraiya disfarçou seu desconforto com uma gargalhada sonora, enquanto Orochimaru apenas zombou. Somente quando os três estavam juntos é que esse tipo de conversa fiada surgia. Com um movimento rápido, os três desapareceram na floresta, sem deixar rastros no acampamento. Entretanto, dentro do acampamento, a presença de Tsunade foi mantida sem problemas enquanto Katsuyu curava os feridos. No entanto, foi Yoru, sob o jutsu de transformação, quem imitou os hábitos de Tsunade. Até mesmo a postura de cruzar as pernas enquanto revisava relatórios com uma expressão de irritação. A essência do ninja é o engano, e o mundo ninja ainda não atingiu seus estágios finais. Konoha, gabinete do Hokage. Hiruzen, o Tsuchikage Onoki é verdadeiramente astuto, aproveitando esta oportunidade para contatar secretamente o líder dos Kusagakure. As palavras de Mitokado Omura acentuaram a carranca de Hiruzen Sarutobi enquanto ele avaliava a situação cada vez mais instável. A tempestade da Segunda Guerra Ninja se aproximava, e os eventos pareciam estar saindo do controle. Viram? Eu disse que deveríamos ter enviado Orochimaru e Jiraiya antes para assassinar o líder de Kusagakure e culpar Iwagakure. Com sucesso ou não, isso teria mergulhado o país da grama no caos, forçando Iwagakure a agir na defensiva, vociferou Danzou Shimura, frustrado. Danzou, o tom severo de Hiruzen o silenciou. Você considerou as consequências? Se nossas ações fossem expostas, Kusagakure e Iwagakure se uniriam contra nós, potencialmente arrastando a guerra para a própria Terra do Fogo. Além disso, Konoha já é alvo de inveja entre as aldeias. Se formos vistos como agressores de nações menores, as outras grandes aldeias podem aproveitar a oportunidade para se unirem contra nós novamente. O rosto de Danzou corou de frustração, mas ele se conteve sob o olhar inflexível de Hiruzen. As lembranças da Primeira Guerra Ninja, quando Konoha enfrentou uma frente unida de 4 vilas, persistiam em sua mente. De repente apareceu um agente da Anbu. Lord Hokage, informações urgentes. Uma grande força de Iwa está se concentrando na fronteira e avançando em direção à Terra da Cachoeira. O que? A expressão de Hiruzen escureceu enquanto ele lia o relatório, suas pupilas se contraindo em alarme. Isso é ruim. Capítulo 47. O escritório de Konoha. Terra das Cachoeiras. Onoki. Após ler o relatório de inteligência, a expressão de Hiruzen Sarutobi mudou drasticamente, um lampejo de raiva surgindo em seus olhos. Isso é uma armadilha. Enviar Tsunade, Orochimaru e Jiraiya para contatar Kusagakure foi uma armadilha. No instante seguinte, enviem uma ordem imediata para Tsunade, Orochimaru e Jiraiya recuarem imediatamente. Além disso, instruam as tropas da linha de frente. Todos os que estiverem posicionados na Terra da Grama devem recuar imediatamente para a fronteira. Desdobrem uma unidade de elite da fronteira para cobrir a retirada. Entendido. Hiruzen emitiu uma série de ordens de forma decisiva. Ao verem Hiruzen naquele estado, os outros perceberam que algo grave havia acontecido. Mitokado Omura e Koharu Tatani pareceram especialmente sombrias ao perguntarem: Hiruzen, o que aconteceu na Terra da Grama? Hiruzen, com o rosto sombrio, entregou-lhes o relatório de inteligência. Em voz grave disse: subestimamos a situação. Ao nos concentrarmos nos movimentos das 4 grandes vilas ninja, negligenciamos as pequenas nações ao longo das fronteiras. Iwagakure mobilizou secretamente suas elites e as reuniu perto da fronteira do país das cachoeiras.
Sua intenção é clara. Planejam usar o país das cachoeiras como rota de fuga. Enquanto Hiruzen falava, os dois liam um relatório de inteligência. Omura, ao terminar, ficou furiosa. O alvo de Wagakuri não é Kusagakuri. Eles estão usando a Terra das Cachoeiras para isolar nossas forças ninja na Terra da Grama e, em seguida, arrastar a guerra diretamente para a Terra do Fogo. Entre as Terras da Terra e do Fogo encontram-se 3 nações tampão, as Terras da Chuva, da Grama e das Cachoeiras. Estas 3 estão alinhadas em fila, separando as 2 nações maiores. A prioridade imediata era a retirada e frustração dos planos do inimigo, para depois contra-atacar, garantindo que o campo de batalha permanecesse na Terra da Grama. No entanto, Danzou Shimura bateu com raiva na mesa, opondo-se veementemente ao plano de Hiruzen. Se Wagakuri nos interceptar, devemos posicionar nossas forças em Cunha e encurralá-los na Terra da Grama. Com nossas linhas de frente atacando por ambos os lados, poderíamos aniquilar suas forças de elite ali mesmo. Hiruzen, você é muito decepcionante. O argumento de Danzou não era totalmente infundado. Afinal, os ninjas são instrumentos de guerra. Mesmo que houvesse o risco de serem cercados e massacrados, esse era o destino deles. Mas Hiruzen, inflexível, bateu na mesa e ordenou severamente aos Zambu que se retirassem para fora da porta. Enviem outra diretiva para as linhas de frente da Terra da Grama. Todos os ninjas de Konoha na Terra da Grama devem abandonar seus suprimentos e romper o cerco antes que ele se feche. Unidades de fronteira fornecerão apoio. Entendido. A firme demissão de Hiruzen deixou Danzou furioso. Ele se virou com raiva para Omura e Koharu, exclamando: "Este é o seu Hokage. Danzou, eu sou o Hokage." Dessa vez, Hiruzen não deu nenhuma chance a Danzou, repreendendo-o abertamente na frente de todos. Koharu franziu a testa e se dirigiu a Danzou. Danzou, as forças ninja do país da Grama que você está criticando. Você tem noção do que está em jogo? Não se trata de Hiruzen ser indeciso. Se algo acontecer com essa unidade, até mesmo Konoha poderá ser abalada até os alicerces. Omura assentiu com a cabeça em concordância, acrescentando gravemente: "Exatamente. Os jovens herdeiros de muitos clãs proeminentes estão estacionados lá. Até mesmo Tsunade está entre eles. Qualquer perda seria catastrófica." Ao perceber que as forças da linha de frente incluíam muitos herdeiros de segunda geração sendo preparados para a guerra, o rosto de Danzou ficou vermelho de frustração. Droga! Inúteis. Todos eles são inúteis. Se algo acontecesse a esses herdeiros, a insatisfação dos clãs proeminentes com Hiruzen atingiria o seu auge. Danzou finalmente compreendeu a situação. Apesar de suas diferenças ideológicas com Hiruzen, eles estavam do mesmo lado politicamente. Um desentendimento com os clãs proeminentes poderia pôr fim ao seu reinado. Essa compreensão explicava por que nos anos seguintes, a liderança de Konoha frequentemente se esforçava para conter o poder dos nobres clãs ninja. Embora poderosos, esses clãs eram uma faca de 2 gumes. As únicas exceções foram líderes como Hashirama Senju e Wagakuri. Hiruzen soltou uma baforada de fumaça, sua voz rouca em meio à fumaça que se acumulava. As batalhas mais ferozes estão prestes a começar. País da Terra e Wagakuri. No escritório de pedra do Tsuchikage, o terceiro Tsuchikage, Onoki, ainda não com cabelos grisalhos, exalava uma aura de autoridade enquanto lia as informações da linha de frente com um leve sorriso. Tsuchikage-sama, nossas forças de elite ultrapassaram com sucesso a Terra das Cachoeiras. Elas estão prestes a entrar na Terra da Grama e concluir a missão de cerco. Não sejam descuidados. Afinal, o alvo é Konoha. Em relação a Konoha, Onoki manteve a máxima cautela com uma expressão sombria. No entanto, o Kusagakuri pode nos ser útil. O sorriso malicioso de Onoki revelou sua desconfiança em relação à volúvel Kusagakuri. Terra da Grama, acampamento Konoha. Dentro da tenda de comando, Uchiha Yoru, disfarçado de Tsunade usando um jutsu de transformação, relaxava casualmente, bocejando enquanto revisava relatórios. Com a Segunda Grande Guerra Ninja em pleno andamento e as batalhas na Terra da Chuva se intensificando, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru são os trunfos do terceiro Hokage. Afinal, o prestígio da presa branca é inegável. Tsunade franziu a testa pensativa. A guerra ninja girava em torno da inteligência, não apenas nas batalhas, mas também na estratégia geral. De acordo com as informações limitadas da Terceira Guerra Ninja na linha do tempo original, parte da fama do Sannin vinha de colher os frutos da guerra. Se o caos na Terra da Chuva está se intensificando, é apenas uma questão de tempo até enfrentarmos uma crise de cerco. Naquele instante, um grito agudo de águia rasgou o céu acima do acampamento de Konoha. A expressão de Yoru mudou quando 2 Jounin invadiram a tenda, exclamando: "Ordens urgentes." O terceiro Hokage ordena que todas as forças de Konoha na Terra da Grama abandonem os suprimentos e recuem imediatamente para a fronteira. Ao ver o relatório de inteligência, Yoru, ainda disfarçado, murmurou em choque. E Wagakuri nos ultrapassou pela Terra das Cachoeiras. Num instante, a compreensão o atingiu. O perigo iminente que Tsunade, Jiraiya e Orochimaru enfrentavam tornou-se claro. Tudo fazia parte do caos que se desenrolava. Capítulo 48. Nas profundezas de Kusagakuri. Em uma grande ponte, Jiraiya e Orochimaru se esconderam nas árvores de cada lado, mantendo-se vigilantes para qualquer acontecimento inesperado. De pé na ponte, Tsunade cruzou os braços, exalando uma aura imponente e heroica. Com a expressão calma, ela falou: "Então, você deve ser o líder de Kusagakuri."
Recebemos informações de que Wagakuri disfarçou um esquadrão de ninjas de elite como ninjas de Konoha, planejando atacar Kusagakuri e nos incriminar. Encarando um ninja mascarado do outro lado da ponte, Tsunade prosseguiu com calma, segurando um pergaminho marrom esverdeado com informações em sua mão. O líder de Kusagakuri, mascarado e silencioso, finalmente respondeu com uma voz rouca. Vocês, grandes nações, vivem falando de justiça e moralidade, mas nos bastidores, só veem incêndios criminosos, saques e carnificinas. Vocês, Konoha e Wagakuri, trouxeram suas guerras para a Terra da Grama e agora alegam agir em nosso benefício? O olhar frio de Orochimaru não demonstrou nenhuma emoção diante da acusação, mas Jiraiya permaneceu em silêncio. Tsunade, no entanto, bufou com desdém. Este é o seu primeiro dia vivendo no mundo ninja? O mundo ninja inteiro é assim. Claro, as grandes nações intimidam a Terra da Grama, mas a Terra da Grama também não intimida as nações menores e mais fracas. Somos todos apenas ninjas. Mesmo para uma grande nação, garantir a nossa paz já é uma tarefa monumental. Tendo crescido sob o legado da família Hokage, Tsunade conseguia enxergar o panorama geral. A história do clã Senju, por si só, era uma crônica densa de guerras e conflitos. Ela não era uma santa. Ela só podia fazer o que estava ao seu alcance para garantir a paz e a estabilidade de sua nação. O ninja do outro lado da mesa deu uma risadinha autodepreciativa, com a voz rouca. Como diz a princesa Tsunade, o mundo sempre pertence aos fortes. Então, eu me pergunto, será que essa inteligência conquistará o favor da lei de Tsunade? Ambas as partes lançaram seus pergaminhos simultaneamente para trocar informações. Contudo, assim que Tsunade abriu seu pergaminho, suas pupilas se contraíram bruscamente. No instante seguinte, o pergaminho pegou fogo espontaneamente, transformando-se em cinzas ao vento. O líder de Kusagakuri suspirou interiormente. Sua vila não queria ficar presa entre duas potências, mas não tinha escolha. E Wagakuri tentou usá-los, mas incorrer na ira de Konoha era um risco que ele não podia suportar. Assim, ele teve que jogar dos dois lados, esperando apenas dar a Kusagakuri alguma margem de manobra. Eu entendo. Fingindo indiferença, Tsunade deu uma risada sonora enquanto discretamente fazia sinais para Jiraiya e Orochimaru. E perigo. É uma armadilha. Enquanto os três se preparavam para partir, um grupo de ninjas de Wagakuri, identificáveis por suas braçadeiras vermelhas características, surgiu repentinamente à distância. Haha. Obrigado, líder de Kusagakuri. Nós de Wagakuri cercamos a área. Vamos matar esses ninjas de Konoha juntos. Ao avistar a emboscada, os olhos de Tsunade se arregalaram por um instante, enquanto o líder de Kusagakuri parecia aterrorizado. Isso não era para acontecer antes de 3 dias. Naquele instante, ele percebeu que havia sido completamente manipulado por Iwagakuri. Desde o início, eles nunca confiaram nele e estavam apenas o usando. Retiro. Reagindo rapidamente, Tsunade golpeou a ponte com imensa força. Soco com força monstruosa. Bum! A ponte começou a desabar sob sua força aterradora. Tsunade gritou. Iwagakuri nos cercou. Ataquei imediatamente. Naquele instante, um grito inconfundível de Falcão ecoou pelos céus. O Falcão mensageiro de Konoha havia chegado com notícias. Assim que o pergaminho caiu nas mãos de Tsunade, ela praguejou baixinho. Droga! Agora as informações chegaram. Queimando o pergaminho imediatamente, ela disparou para a floresta sem olhar para trás. Jiraiya e Orochimaru rapidamente assumiram uma formação de combate de 3 homens e iniciaram a retirada. Há armadilhas na floresta, mas elas apenas atrasarão o inimigo por um breve período. Precisamos romper o bloqueio agora. A voz calma de Orochimaru cortou o caos. O cerco de Wagakuri estava completo, e a única chance deles era escapar o mais rápido possível. Enfrentar de frente? As forças de Wagakuri somavam mais de 1000 homens, uma batalha impossível. O sábio sapo ainda não deixou sua marca no mundo ninja. De jeito nenhum vou morrer aqui. Jiraiya riu com ousadia, o olhar resoluto enquanto gritava. Deixe que o sábio sapo guie para romper barreiras e se tornar um herói da nova era. Apesar das travessuras de Jiraiya, Orochimaru não teve tempo de revidar. Os três sincronizaram seus ataques perfeitamente. Orochimaru executou os selos de mão rapidamente, enquanto Jiraiya saltou alto, criando o ângulo ideal para o ataque combinado. Estilo fogo, bala de chama do dragão. Estilo de vento, grande avanço. Os dois desencadearam seus jutsus simultaneamente, criando um inferno colossal semelhante a um dragão enfurecido. Impulsionado pelo vento, seu poder cresceu exponencialmente, engolfando a floresta à frente em um mar de chamas. Gritos de agonia e o choque de jutsus ecoavam no ar. Em meio ao inferno, Tsunade localizava os inimigos pelo som, lançando rapidamente kunais com selos explosivos. Voshas! Voshas! Chuvas de kunais caíam como uma tempestade, rasgando o ar com precisão letal. Explosões se espalhavam pelo campo de batalha, destruindo as defesas de estilo terra de Wagakuri. As chamas rugidoras irrompiam pelas brechas, consumindo os ninjas inimigos em um instante. A força formidável e a coordenação impecável do trio devastaram seus oponentes, forçando as forças de Wagakuri a recuar momentaneamente. Isto é uma armadilha. Até mesmo Jiraiya, geralmente despreocupado, agora estava mortalmente sério, lançando jutsu após jutsu. Não se contém em relação aos chakras. Orochimaru gritou. Precisamos romper essa barreira agora. Recuar seria fatal. Se estivessem cercados, nem mesmo o dobro de suas reservas de chakra os salvaria. Jutsu de invocação. Tsunade invocou 3 lesmas Katsuyu, 2 das quais se fundiram imediatamente às armaduras de Jiraiya e Orochimaru. Enquanto avançavam com força implacável, o apoio estratégico de Tsunade tornou sua fuga possível. Capítulo 49. A fronteira da Terra da Grama. Rápido! Estamos a apenas 3 horas de chegar à fronteira da Terra do Fogo. Bum, bum, bum.
A floresta reverberava com explosões enquanto as etiquetas detonantes se acendiam rapidamente, seus ecos se misturando com gritos de agonia. Por toda parte, ninjas de Konoha lutavam ferozmente contra uma onda implacável de forças inimigas. Esses ninjas contratados são loucos. Droga! Os ninjas de Iva estão tentando nos atrasar. Não se deixem encurralar, recuem. Com semblantes sombrios, os ninjas de Konoha avançavam rapidamente pela floresta. Apesar de suas táticas e disciplina superiores, cada escaramuça os atrasava ainda mais. Os ninjas renegados, mercenários contratados por altas recompensas, serviam como obstáculos sacrificiais para a estratégia geral dos ninjas de Iva. Lady Tsunade. Na frente do grupo, a expressão de Tsunade era incomumente séria. Enquanto ela liderava o ataque, alguns ninjas começaram a notar algo peculiar. A lendária Tsunade Imi, conhecida por sua determinação inabalável, parecia estranhamente contida. Calha a boca. Todos, avancem depressa. Se escaparmos desta floresta, o plano de cerco dos ninjas de Iva falhará. Vários Jounin gritavam ordens, incitando seus camaradas a avançar com determinação gélida. Mas a verdade estava oculta sob a urgência. Tsunade era uma impostora. Disfarçado de Tsunade, Uchiha Yoru manteve a compostura, ciente de que o moral frágil do grupo estava por um fio. Se sua identidade fosse revelada antes que chegassem em segurança, o caos se instalaria. Esquadrão 3, cubram o flanco esquerdo. Todos os outros continuem avançando. Os ninjas prosseguiram, deixando para trás camaradas caídos que resistiram ao inimigo ao custo de suas vidas. Mais de 100 ninjas de Konoha já haviam feito sua última resistência. Do lado oposto, uma densa formação de ninjas de Iva em uniformes vermelhos de manga única avançava com velocidade alarmante. Seu líder, um Jounin com uma expressão lívida, gritava ordens. Droga! Konoha descobriu nosso plano. Depressa! Precisamos interceptá-los antes que saiam da floresta. No mundo ninja, as batalhas muitas vezes dependiam da inteligência. Uma vez perdido o elemento surpresa, a vitória se tornava incerta. Yoru, desta vez a informação chegou em boa hora. Talvez consigamos, disse Uchiha Fugaku com um tom incomumente sombrio. Yoru, ainda disfarçado de Tsunade, respondeu em voz baixa. O capitão Fugaku, a Lady Tsunade e os outros ainda estão atrás de nós. Desde o início, isto era uma armadilha. Fugaku ficou em silêncio, o peso daquelas palavras o atingindo em cheio. Após um instante, ele suspirou. Este é o destino de um ninja. Mas a mente de Yoru trabalhava freneticamente. Ele analisou a situação, relembrando um evento crucial da Segunda Grande Guerra Ninja, a quase derrota do Sannin após serem cercados pelos ninjas de Iva. Com base em sua localização, ele concluiu que estavam se aproximando daquele infame campo de batalha. A sorte favorece os audaciosos, pensou Yoru. Um risco calculado agora poderia mudar o rumo das coisas. 3 horas depois. Olhem, as pradarias. Chegamos à fronteira da Terra do Fogo. Aplausos irromperam quando as forças remanescentes de Konoha, reduzidas a quase metade, escaparam da floresta. O alívio era palpável ao cruzarem para um território mais seguro. Uma nuvem de fumaça branca envolveu Tsunade, revelando Uchiha Yoru. O que? Como esperado, murmuraram alguns ninjas, confirmando suas suspeitas anteriores. Yoru! Fugaku gritou, alarmado. Yoru se virou para o grupo, com um leve sorriso nos lábios. Capitão Fugaku, minha missão está cumprida. A inquietação de Fugaku aumentou. O que você está planejando, Yoru? O plano do ninja de Iva foi frustrado apenas pela metade, disse Yoru calmamente. Tsunade, Orochimaru e Jiraiya ainda estão presos. Eles precisam de ajuda. Vamos nos reagrupar com reforços na fronteira. Fugaku insistiu. Mas o sorriso resoluto de Yoru dizia tudo. Essa é a sua missão. A minha era manter o moral elevado fingindo ser a capitã Tsunade. O coração de Fugaku afundou. Não faça isso, Yoru. Tudo o que você fez foi pelo clã. Não há vergonha em recuar. O sorriso de Yoru suavizou-se. Capitão Fugaku, quando foi que o senhor teve uma impressão tão errada? Ele continuou com a voz firme. Lady Tsunade ainda está presa e como um orgulhoso Uchiha, não posso deixar que ninguém zombe de mim por me agarrar aos outros para sobreviver. Eu não vou fugir. Pela honra do clã Uchiha. Fugaku congelou, o peso das palavras de Yoru atingindo-o como um trovão. Uchiha Yoru. O ninja Inuzuka tentou intervir, mas foi impedido por um Jounin Hyuga. Este é o orgulho do clã Uchiha, murmurou Hyuga com o olhar repleto de respeito. Capítulo 50. Yoru, essas são todas as etiquetas explosivas do clã Hyuga. O Jounin Hyuga reuniu os selos explosivos de seus companheiros ninjas Hyuga e os entregou solenemente a Yoru. Enquanto isso, Fugaku permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de soltar um profundo suspiro. Levantando a mão, ele sinalizou para que os ninjas do clã Uchiha entregassem também seus dispositivos explosivos. Ao receber cada etiqueta, Yoru observava as expressões tensas nos rostos da multidão. Contudo, pela primeira vez, ele exibiu um raro sorriso descontraído. Não fiquem todos com essa cara triste. Eu sou um Uchiha, e desta vez, há uma chance de sobreviver. Fugaku optou por respeitar a decisão de Yoru. Entregando suas etiquetas, ele falou em voz baixa. Yoru, Lady Tsunade está cercada dentro das fronteiras do País da Grama, mas certamente tentará romper. A melhor rota de fuga é por este terreno rochoso. Chegue lá com antecedência e estabeleça contato. Você pode usar essas etiquetas explosivas para armar armadilhas. Esta área também é a mais próxima da fronteira com a Terra do Fogo, onde os reforços podem chegar mais rapidamente. Reforços?
Embora Fugaku tenha mencionado essa possibilidade, suas palavras soaram pesadas e sombrias aos ouvidos experientes do grupo. Todos eles eram Jounin experientes e entendiam que essa suposta missão de resgate era pouco mais que uma empreitada quase suicida. Entendido. Enquanto o grupo se movia rapidamente pelas pradarias, Yoru acenou para eles, ainda sorrindo. Pela primeira vez, os outros Jounin demonstraram respeito. Talvez antes considerassem a promoção de Yoru a Jounin imerecida e o desprezassem. Mas agora cada um deles irradiava uma admiração recém-descoberta. Yoru! Uma voz chamou por trás. Namikaze Minato, que corria ao lado deles, pareceu ter adivinhado algo. Respirando fundo, falou em tom sério. Yoru, o Jiraiya-sensei também está lá. Antes que Minato pudesse terminar, um Jounin próximo franziu a testa e o interrompeu bruscamente. Você é apenas um Chunin, não cause problemas. O plano de Yoru é arriscado, mas aumenta as chances de sucesso. Além disso, ele é mais rápido e tem mais resistência do que qualquer outro aqui. O comentário direto do Jounin deixou Minato momentaneamente sem palavras. Yoru, no entanto, apenas sorriu e acenou com a cabeça em resposta. Minato, isto não se trata apenas de Lady Tsunade e dos outros. Deixamos muitos camaradas para trás. Entre os Jounin aqui presentes, posso não ser o mais forte, mas sou o mais adequado. Os outros têm suas missões, e a minha já está completa. Mais importante ainda, consigo me comunicar com animais. Nesta floresta, muitas criaturas voadoras podem me ajudar a escapar do cerco. Essa habilidade de se comunicar com animais se desenvolveu à medida que seu corpo sábio se fundia gradualmente. Yoru revelou essa habilidade a Tsunade deliberadamente, sabendo que qualquer mentira em uma equipe unida acabaria vindo à tona. Assim, ele nunca mentiu descaradamente. Se precisava fingir algo, fazia parecer real, seus riscos eram genuínos e suas informações verdadeiras. Quem duvidaria dele, então? Além disso, dos quase 10 Jounin presentes, suas ordens eram escoltar a geração mais jovem de volta à Terra do Fogo. A missão de Yoru, no entanto, era diferente. Ele havia recebido a missão de se disfarçar de Tsunade para estabilizar o moral da equipe. De acordo com o protocolo, somente ele tinha autoridade para tomar tal decisão naquele momento. O sorriso de Yoru era resoluto, seus olhos cheios de determinação. Use falcões mensageiros para transmitir ordens aos ninjas de Konoha atrás de nós. Diga-lhes para recuarem e se reagruparem neste local. Entendido. O Jounin Hyuga acrescentou gravemente. Ordene a todos os ninjas de Konoha atrás de nós que entreguem metade de seus dispositivos explosivos a Uchiha Yoru. Sim. À medida que as ordens eram transmitidas, o grupo observou o passo de Yoru diminuir, sua figura ficando gradualmente para trás dos outros. Ninjas de Konoha entregaram-lhe solenemente seus selos explosivos enquanto ele se separava. Um Uchiha, hein? Até mesmo aqueles que normalmente não gostavam da arrogância do clã pareciam ter adquirido uma nova compreensão. Yoru, volte à vida. O olhar de Minato era resoluto. Shikaku, geralmente calmo, falou com uma seriedade incomum. Yoru, se o cerco dos ninjas de Iva estiver completo, recue imediatamente. Shikaku, sempre perspicaz, deduziu o plano de Yoru instantaneamente. Mas também sabia que aquilo era uma aposta de que os ninjas de Iva não haviam selado completamente sua armadilha. Suas palavras serviram tanto de consolo quanto de conselho. Vou garantir que Lady Tsunade e os outros voltem vivos. A voz de Yoru era firme, seu sorriso inabalável. Ele não disse nada sobre seu destino, o que apenas aumentou o respeito do grupo por seu altruísmo. O grupo ficou em silêncio. A demonstração de orgulho de Yoru ao personificar a vontade do fogo comoveu seus corações. Naquele momento, quem poderia dizer que era falso? De cima, era possível ver os ninjas de Konoha correndo pelas pradarias, com uma única figura negra se desprendendo da formação. Assim que Yoru desapareceu de vista, as expressões dos ninjas restantes de Konoha se tornaram sombrias. Droga! Eu também sou um ninja de Konoha. Um Chunin gritou de frustração, com lágrimas de humilhação brotando em seus olhos. Neste mundo cruel, os ninjas eram ferramentas, mas também valorizavam os laços de camaradagem. O grupo se sentia sufocado, não por medo da morte, mas porque, desta vez, teriam que abandonar um camarada. Isso não é verdade. Nossa sobrevivência tem uma importância ainda maior. A voz de Shikaku dissipou a tensão enquanto ele analisava a situação com calma. Nossa presença afeta muitos clãs na vila. De uma perspectiva estratégica, ficar não ajudaria. Pelo contrário, roubaria da Lady Tsunade a chance de romper as barreiras. Ao recuarmos agora, aumentamos suas chances de sucesso. Ela está mais perto da fronteira da Terra do Fogo, onde reforços podem alcançá-la. O raciocínio de Shikaku fez com que o grupo assentisse em silêncio. Por enquanto, a única opção era se concentrar em suas missões. Enquanto isso, Yoru, correndo para o interior da Terra da Grama, sentia o peso da tarefa à sua frente. Acima dele, pássaros voavam ao seu lado. Embora eu consiga me comunicar com animais, a maioria não tem inteligência suficiente para tarefas complexas, pensou ele com uma expressão séria. Essa missão acarretava 2 riscos principais. Primeiro, evite ser detectado e eliminado pelos ninjas de Iva antes de encontrar Tsunade, Orochimaru e Jiraiya. Em segundo lugar, contando com a chegada de reforços conforme previsto na linha do tempo original. Hora de arriscar. Tudo ou nada. Capítulo 51. A Terra e Vagakuri. Lord Tsuchikage, os ninjas de Konoha conseguiram romper o cerco antes que pudéssemos cercá-los completamente. Estávamos a poucos instantes de alcançá-los. Dentro do escritório do Tsuchikage, o terceiro Tsuchikage, Onoki, ouvia atentamente o relatório de seu subordinado. Sua expressão era grave, mas ele não demonstrava raiva com a notícia do fracasso da missão. Após a conclusão do relatório, Onoki olhou para o mapa à sua frente e soltou uma risada fria.
Esses ninjas de Konoha sabem mesmo como correr. Dito isso, ele bateu com força em um ponto do mapa da Terra da Grama. Deixar escapar alguns peixes pequenos não importa. Afinal, se tentássemos engolir todos de uma vez, os peixes grandes de Konoha certamente se uniriam em retaliação. Um contra-ataque direcionado no campo de batalha poderia ser muito pior. O fracasso desta missão pode não ser uma coisa tão ruim assim. Contudo, 3 peixes grandes ainda estão dentro do cerco. Transmita minhas ordens aos ninjas da linha de frente. Monitorem os movimentos dos ninjas de Konoha nas fronteiras do País da Grama. Até que esses 3 peixes grandes sejam capturados, nenhum ninja de Konoha deve escapar. Entendido. O subordinado respondeu prontamente e saiu para cumprir as ordens. Enquanto isso, um sorriso surgiu no rosto de Onoki. Tsunade Imi, a princesa do clã Senju. Capturar esse peixe grande seria mais valioso do que qualquer coisa. E ainda tem o Jiraiya e o Orochimaru, as estrelas em ascensão de Konoha e discípulos do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Esses 3 não são apenas peixes grandes, são baleias. Mesmo que estejam mortos, a perda deles seria um golpe duro para o prestígio de Sarutobi. Com Konoha perdendo seu trio mais forte e a presa branca ainda por perto, Sarutobi ficaria debilitado. Desde o início, Onoki tinha como alvo esses 3 indivíduos. Essa era a razão por trás de sua estratégia calculada para atraí-los. Se Tsunade, Orochimaru e Jiraiya caíssem, não só eliminariam 3 dos talentos mais promissores de Konoha, como também enfraqueceriam significativamente o apoio a Hiruzen. Konoha então mergulharia no caos. Konoha, dentro do escritório do Hokage. Lorde Terceiro Hokage, recebemos informações da fronteira. Quase metade de nossas forças no País da Grama se retirou com sucesso. Aqui está a lista. No entanto, ainda não há notícias de Lady Tsunade, Jiraiya ou Orochimaru. Ao ouvir a primeira parte do relatório, Hiruzen Sarutobi suspirou aliviado. Mas a segunda parte fez seu coração se apertar. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru. Murmurando seus nomes, Hiruzen franziu profundamente a testa. Então, com um tom resoluto, ordenou. Enviem uma mensagem para a fronteira. Não poupem esforços, resgatem Tsunade, Orochimaru e Jiraiya a todo custo. Sim, senhor. Tsunade era a princesa do clã Senju. Se algo lhe acontecesse, a fúria do clã Senju por si só seria avassaladora. Orochimaru e Jiraiya eram seus homens de confiança. Perder esses Jounin de elite o deixaria vulnerável nas futuras lutas políticas. Tanto a Presa Branca quanto Danzou já estavam de olho na posição de Hokage. Presa Branca. Danzou. O pensamento nesses 2 piorou a dor de cabeça de Hiruzen. Seus problemas eram intermináveis. Não importava o que acontecesse, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya não podiam ser perdidos. Embora os 3 fossem Jounin de elite, estavam a apenas um passo da força de um Kage. Juntos, eram formidáveis o suficiente para desafiá-lo até mesmo em seu poder máximo. Nessa geração, apenas 4 indivíduos possuíam potencial ou força de nível Kage. Entre eles, apenas a Presa Branca era considerada uma forasteira. Tsunade era considerada parcialmente forasteira. A sede da raiz. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru foram encurralados? Ao receber a notícia, Shimura Danzou ficou inicialmente surpreso, mas logo em seguida demonstrou raiva. Hiruzen, sua indecisão levou a isso. Apesar da frustração, Danzou analisou friamente as informações à sua frente, ponderando os prós e os contras. Finalmente falou com a voz rouca. Ordene aos agentes da raiz na Terra da Grama que resgatem esses 3 a todo custo, mesmo que isso signifique se expor. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Priorizem salvar Tsunade. Os outros podem ser abandonados, se necessário. Entendido. Assim que ficou sozinho na câmara escura, a expressão de Danzou tornou-se perigosa. Com os 3 presos, ele naturalmente escolheu salvar aquele de maior valor. Entre os 3, Tsunade era a mais valiosa, especialmente por ser membro do clã Senju. Se Jiraiya e Orochimaru realmente caíssem, quem mais sofreria seria Hiruzen Sarutobi. Se Danzou conseguisse conquistar o favor do clã Senju, isso poderia até mesmo abrir caminho para que ele derrubasse Hiruzen. Ele finalmente teria a chance de reivindicar o cargo de Hokage para si. Danzou nunca deixou de cobiçar aquela posição, e até Hiruzen sabia disso muito bem. Dentro da Terra da Grama, o grito agudo de um gavião ecoou quando uma águia de asas largas cortou o céu. Em suas costas jazia Uchiha Yoru, observando a vasta floresta abaixo enquanto a grande ave o carregava adiante. A vida selvagem e as árvores deste mundo são imensas, mas os animais comuns são impotentes contra os ninjas. Somente bestas invocadas com treinamento em chakra podem realmente lutar. Quando o falcão se cansou e começou a descer, Yoru balançou a cabeça negativamente. Na Floresta da Morte havia tigres maiores que touros e javalis do tamanho de casas, como Sasuke mostrou certa vez. Este mundo é realmente estranho. Jutsus de voo são raros, mas um dia precisarei de uma besta voadora de verdade para invocar. Voar pode significar vida ou morte neste mundo. Quando o falcão desceu em direção às árvores, Yoru saltou de suas costas. Sem peso algum, o falcão soltou um grito de alegria e alçou voo sem hesitar. Observando partir, o olho de Yoru se contraiu. Nem mesmo os animais gostam de ser sobrecarregados de trabalho. Ainda bem que tem o Sharingan. Usar o Sharingan para hipnotizar animais e fazê-los obedecer a comandos simples tinha suas limitações. Os animais não possuíam lealdade verdadeira, e os vestígios de chakra deixados neles poderiam expô-lo a ninjas inimigos. Isso já deve ter passado pelo cerco. Estou quase lá. Ao confirmar sua localização, uma explosão repentina à distância fez sua expressão mudar. Sem olhar para trás, ele começou a fugir. Bum! Uma explosão violenta consumiu a águia, reduzindo-a a cinzas. Rápido! O ninja sensorial detectou vestígios de chakra naquele pássaro. Há um ninja de Konoha por perto. Droga! Transmitam a mensagem a todas as unidades. Fiquem de olho em animais comuns, especialmente em qualquer coisa que voe. Não deixem nenhum ninja de Konoha escapar. Em meio à densa floresta, dezenas de ninjas de Iva avançaram rapidamente.
O ninja sensorial abriu os olhos de repente e apontou na direção de Yoru. 10 horas. Ele está prestes a sair do meu alcance sensorial. Voxas! Voxas! Os ninjas de Iva saltaram entre as árvores, seus uniformes carmesins cortando a floresta enquanto perseguiam o alvo. Enquanto isso, Uchiha Yoru fez uma careta enquanto corria. Ninjas sensoriais são um verdadeiro incômodo. Bum, bum, bum. Explosões de dispositivos explosivos ecoavam na floresta enquanto enxames de ratos, alguns equipados com dispositivos explosivos, corriam em direção ao inimigo. Cuidado! Este ninja de Konoha é especialista em controlar animais, gritou o ninja sensorial enfurecido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!